Chegou a época, ou pelo menos chegou quando comecei este roteiro. Estamos em meados de janeiro agora, então é meio que um tiro. E para ser honesto, eu nunca vi esse filme, mas acho que muitas pessoas gostam dele. E me disseram que It's a Wonderful Life é o filme de Natal por excelência. É por isso que ele é transmitido nacionalmente todos os anos há mais de meio século e lançado em praticamente todos os formatos de vídeo doméstico existentes. As pessoas gostaram deste filme em película de 8 e 16 milímetros, Betamax e VHS, Laserdisc, Blu-ray e agora UHD e serviços de streaming. Não importa como você queira, você provavelmente pode obtê-lo. O que não quer dizer que ele saiu em tudo. Na verdade, eu verifiquei isso. Não houve lançamentos em vídeo 8, CD, vídeo 2000, HD DVD, CD de filme ou videonal. Mas se você tivesse um player para qualquer formato de sucesso, você poderia ter certeza de que ele não ficaria parado na festa de Natal da família. No entanto, até o lançamento da primeira edição em DVD em 1998, não era possível reproduzi-lo no seu PC. Ah, certo sobre isso. Caso a piada não seja óbvia, e eu acho que realmente não pode ser, já que você não consegue ver nenhum dos componentes envolvidos, o que você está vendo aqui é um PC da era de 1993, com uma CPU 46. Um disco rígido de dudes. O que você está vendo aqui é um PC da era de 1993 com uma CPU 486, um disco rígido de 200 megabytes, um CD-ROM de 2 velocidades e Windows 3,1. E esse PC está reproduzindo um filme de verdade. Este não é um clipe breve como você veria na Encarta. Não é uma apresentação de slides com uma trilha sonora anexada. Este é um filme de cinema completo e sem cortes, e está sendo reproduzido de um CD comum, não de um DVD, e nem de algum formato especial. E se você perguntasse à maioria das pessoas, elas diriam que isso era, se não impossível, certamente nunca aconteceu. As CPUs não eram rápidas o suficiente, os codecs não eram bons o suficiente, e os CDs não eram grandes o suficiente para que alguém se incomodasse em lançar filmes dessa forma. Se você tiver alguma dúvida, basta pesquisar no Google Filmes em CD-ROM. Você não vai conseguir muito, mas é claro que pouco não é nada. Você provavelmente vai encontrar CD de vídeo e descobrir que é exatamente o que eu estou dizendo que não existe. Um formato para colocar filmes em CD-ROM. E isso é justo. O VCD não fez muito sucesso neste país, mas existia. Fez sucesso em alguns lugares e até teve um lançamento de It's a Wonderful Life. Mas ele não foi feito para ser tocado em um computador. E não é o que você está vendo aqui. Eu acho que é importante, no entanto, estabelecer o que era um CD de vídeo, para que tudo isso faça sentido. E agora que passamos pela introdução, vou me livrar deste monitor, porque ele realmente está no caminho. Você sabe o que mais está no caminho? Este computador. Tudo bem. Voltaremos a ele mais tarde. Vamos colocar alguma mídia aqui. Este não é um CD de vídeo, mas é VCD. O formato foi introduzido pela Philips em 1993 e fracassou rapidamente, pelo menos nos Estados Unidos. Não quero me aprofundar muito, mas, resumindo, o VCD vendeu muito bem em vários outros países, principalmente no leste asiático. Esta cópia de Face Off, eu acho, foi vendida em Hong Kong ou nas Filipinas. E eu também tenho um filme de animação indiano aqui, que eu acredito que foi lançado em 2006. Agora, eles eram muito populares nesses lugares porque ofereciam recursos que eram exclusivamente atraentes devido à geografia. Supostamente as pessoas dizem que eles são mais resistentes à alta umidade do que o VHS. Eu não ouvi isso da boca do cavalo, mas parece ser a desculpa que a maioria das pessoas dá para o porquê de eles serem tão populares, tipo, no Sudeste Asiático e coisas assim. E eles também eram atraentes nessas economias, porque francamente, eles são extremamente baratos comparados à fita e até mesmo ao DVD quando eles surgiram. Agora, acho que esses aparelhos continuaram a ser lançados por muito mais tempo do que em 2006, mas para os consumidores americanos, eles duraram praticamente um ano, porque não ofereceram nada para convencer as pessoas aqui a substituir o VHS, que já era extremamente popular. Por um lado, o tempo de execução em CD de vídeo era tão curto que cada filme vinha em pelo menos 2 discos, às vezes mais. Por exemplo, eu tenho o Face Off aqui, e ele vem em 1, 2, 3 CDs. E você tinha que realmente levantar do sofá e trocar os discos fisicamente no meio do filme. Agora, tempos de execução curtos, vou lembrá-lo, são o que muitas pessoas acreditam que levaram ao fim do Betamax, quase 20 anos antes deste ser lançado. Então, o VCD estava praticamente condenado desde o início. Embora, para ser justo, devêssemos reconhecer que o Laserdisc tinha as mesmas limitações. Os Laserdiscs eram muito legais, mas o problema é que eles também tinham um tempo de execução muito curto. Então você geralmente tinha que virá-los no meio de um filme. E muitos filmes vieram em mais de um disco, às vezes até 3 ou 4. No entanto, o Laserdisc foi bem sucedido. E isso porque ele oferecia vantagens de qualidade e conjunto de recursos, o que compensava em parte o tempo de execução limitado, pelo menos no que diz respeito aos entusiastas do cinema. O VCD, por outro lado, não oferecia realmente nada. Ele quase não tinha recursos adicionais em comparação ao VHS, e sua qualidade de imagem era, se não igual, ligeiramente inferior.
Então todos esses problemas se somavam a um produto no qual os compradores americanos não tinham interesse. Os espectadores casuais não queriam trocar discos e os entusiastas não queriam uma imagem ruim. Então, na minha percepção, a única razão pela qual o CD de vídeo existia em primeiro lugar é porque a Philips, que havia inventado o CD em grande parte e tinha grandes fábricas produzindo-os, queria uma desculpa para vender mais CDs. Afinal, os CDs de vídeo eram prensados em CD-ROMs completamente comuns. Este é ouro por algum motivo, e não tenho ideia do porquê. Mas a maioria dos CDs de vídeo parecem CD-ROMs totalmente normais, porque são. Tecnicamente, eles são um formato ligeiramente diferente chamado CD-ROM-IS, uma variação que aumenta sua capacidade efetiva. Mas como a maioria dos drives consegue ler isso, quem está contando? O conteúdo dos CDs de vídeo são apenas dados ISO 9660 convencionais, que você consegue ler em um PC normal. E as unidades de CD-ROM estavam rapidamente se tornando equipamentos padrão para PC. Então você pode muito bem ter tentado isso também. Aí vamos nós. Estamos executando o Windows 3,1. Então, se você colocar esse disco na sua máquina e depois for no gerenciador de arquivos e der uma olhada no conteúdo, verá que há um monte de arquivos diversos aqui, nenhum dos quais você consegue entender. Mas a maior parte são 2 arquivos na pasta MPEG. E eu meio que fui pego de surpresa aqui porque todos os outros CDs de vídeo que testei, estes eram chamados apenas de MPG. Mas acredite em mim, esta é a mesma coisa, apenas com uma extensão de arquivo diferente. A questão é que esses são apenas arquivos MPEG, e todos nós conhecemos o bom e velho MPEG, certo? Esse é o antigo precursor de todos os formatos de vídeo modernos. A coisa que usávamos quando os PCs eram lentos demais para reproduzir bons vídeos. Até agora, isso parece muito com um formato voltado para PC. Mas vamos em frente e reproduzir um desses arquivos, certo? Vamos abrir o Windows Media Player e escolher um desses. Ah, lá vamos nós, quer dizer. Bem, isso é cerca de 2 quadros por segundo, eu acho, talvez 3. É totalmente impossível de assistir de qualquer forma. E é assim que a experiência teria sido para todos, eu acho. Admito que esta é uma máquina um tanto inferior para a época. Acho que o Pentium estava fora, mas mesmo assim a complexidade computacional do MPEG era realmente muito alta para qualquer CPU de uso geral contemporânea que eu conheça. Para decodificá-lo em tempo real, você simplesmente não conseguiria fazer isso. É assim que teria sido em praticamente qualquer PC. O que não quer dizer que seja impossível reproduzir um CD de vídeo no seu computador. Na verdade, se eu for ao menu do dispositivo aqui e escolher a opção de filme em CD de vídeo, recarregarmos, clicarmos em reproduzir. E você daria uma olhada nisso? Agora está tocando perfeitamente. Eu posso até mesmo colocá-lo em tela cheia sem problemas. Mas isso só é possível por causa da trapaça. Veja, meu primeiro teste foi usando algo chamado Concord SoftPeg, um decodificador MPEG baseado em software que já foi popular. Mas o que estamos usando agora é o Sigma Real Magic, um decodificador de hardware de função fixa. Basicamente, um único chip que faz todo o trabalho duro de descompactar o vídeo para que a CPU nem precise tocá-lo. Eu quase certamente falarei mais sobre esta placa em um vídeo posterior, mas ela está aqui hoje apenas para provar um ponto. A única maneira de você assistir a um CD de vídeo no seu PC em 1993 é se você tivesse uma unidade de CD-ROM, uma placa de som e um decodificador MPEG. E cada um deles era mais raro que o anterior. Este PC não veio com nenhum dos itens acima. Adicionei tudo deste kit, que incluía a placa decodificadora Magic Real, um par de alto-falantes e uma unidade de CD-ROM. E o Real Magic também atua como uma placa de som e controlador de CD-ROM, porque foi assumido que você não tinha nenhum dos itens acima. E toda essa configuração custaria cerca de $500 em 1993, o que equivale a cerca de $1.000 hoje em dia. E por esse valor, ou até menos, você poderia ter comprado um tocador de Laserdisc, ou, na verdade, um tocador de CD de vídeo dedicado. Imagino que muitas pessoas nem saibam que essas coisas existem, mas muitas delas foram feitas. Na verdade, tenho 2. Eu tenho um modelo Philips aqui. Este é portátil, então você pode levá-lo para a casa de um amigo. Isso é muito conveniente para karaokê, que é, na verdade, para o que o CD de vídeo foi originalmente criado, antes de decidirem torná-lo um formato de filme. O Sony, no entanto, este simplesmente vai para baixo da sua TV, como um videocassete. Ele tinha um controle remoto, você o conectava ao aparelho de som composto. E era assim que a Philips esperava que você reproduzisse VCDs. Em outras palavras, embora a reprodução de MPEG em um PC fosse possível e uma novidade interessante, era só isso, uma novidade. A Philips não fez nem endossou nenhuma placa decodificadora, nem anunciou essa possibilidade. Pelo que sei, esse formato foi criado para substituir o VHS e ser usado exatamente da mesma forma que seria visto na sua TV, usando um aparelho dedicado. Isso nunca aconteceria neste país, mas era a intenção.
Então agora espero que você consiga ver a distinção que estou fazendo. Enquanto havia filmes em CD, ninguém estava fazendo nenhum que fosse esperado para ser reproduzido em um computador. Não neste momento, pelo menos. Desculpe interromper, mas eu precisava esclarecer um ponto. Eu estava tão focado naquele período do início dos anos 90 que acidentalmente coloquei alguns nuncas aqui e ali, o que eu não pretendia porque havia um formato chamado Movie CD. E era exatamente o que estou descrevendo. Ele usava CD-ROMs. Era feito para ser reproduzido em PCs comuns, e mais de 130 títulos foram lançados no formato, muitos deles longas-metragens. No entanto, ele não existia até 1996. Embora eu pessoalmente ache que o fato de esse formato datar o DVD o torne relevante para qualquer narrativa, certamente ele parece ter persistido por anos. Então, presumivelmente, alguém estava comprando. E assim, o único ponto factual que posso levantar é que ninguém estava fazendo algo assim no auge da multimídia para PC. Isso faz sentido. O mercado de PC estava crescendo, mas ainda era muito tênue, especialmente em termos de multimídia e gráficos. Certamente, muito poucas pessoas estariam dispostas a comprar hardware adicional de qualquer tipo. Então, para que os filmes baseados em PC fossem práticos, os discos precisariam ser reproduzíveis em um PC doméstico perfeitamente típico, sem modificações significativas. Até onde eu sei, só havia 5 produtos que se encaixavam nesse perfil. Você já viu um? It's a Wonderful Life da Kinosoft, e eu tenho mais 3 aqui. Temos a Hard Day's Night dos Beatles, este é Spinal Tap da Spinal Tap, e a Night to Remember. E todos os 3 foram produzidos por uma empresa chamada Voyager. Para reiterar, estes não são CDs de vídeo. Eles são algo totalmente próprio, o que eu acho que faz desta a menor e mais eclética biblioteca de qualquer formato fracassado que existe. Mas podemos realmente chamar isso de formato, por assim dizer? Não sei se podemos. O formato implica um certo nível de consistência, mas não é realmente isso que temos aqui. Como você verá, como a plataforma-alvo era o PC, que é um conceito muito mal definido, não havia um conjunto específico de hardware, software ou métricas de desempenho que os desenvolvedores pudessem atingir. E inversamente não havia expectativas dos usuários quanto ao que eles obteriam de um filme em CD. Poderia ser basicamente qualquer coisa que os desenvolvedores pudessem sonhar e fazer rodar em um 486, e com certeza todos os 4 discos aqui oferecem experiências e valores muito diferentes. O produto Kinosoft foi o primeiro que descobri, então vou começar com ele. Agora, há uma pequena chance de você conhecer a Kinosoft porque eles produziram vários videogames para PC, incluindo algumas portas de console muito antigas para Windows, como Mayan Adventure e Earthworm Jim. Eles eram muito impressionantes para a época, pois atingiram um desempenho quase perfeito para console antes do lançamento do DirectX, que é geralmente considerado a tecnologia que tornou os jogos de ação de alta velocidade possíveis no Windows. Na verdade, a página wiki da empresa tem uma afirmação sem fonte que diz que eles trabalharam com a Microsoft para inventar o DirectX, o que faz muito sentido, mas não consegui encontrar nenhuma prova corroborante disso online. Mesmo a única citação que eles têm, que é o site de Andy Glasser, um dos grandes nomes da empresa, não menciona esse fato. Então enviei um e-mail para Andy e perguntei sobre isso, e ele me respondeu e confirmou que sim, a empresa e ele próprio estavam profundamente envolvidos na criação do DirectX original. E eles acabaram sendo adquiridos pela Microsoft e continuaram a desempenhar um papel importante em seu desenvolvimento por muitos anos. Eles também importaram jacks, então esses foram alguns verdadeiros agitadores. It's tail time! Apesar de desempenhar um papel tão fundamental, no entanto, o Kinosoft não é muito bem documentado online. Seus créditos de jogo estão na Mob Games, é claro, mas sua produção não relacionada a jogos está completamente ausente do registro fóssil, e especificamente não há menção em nenhum lugar de sua coleção CD Cinema, cujo logotipo aparece na caixa de CD que estou segurando e em nenhum outro lugar, até onde eu saiba. Andy Glasser não estava na empresa quando isso foi feito, então ele não mencionou em seu site. Pouquíssimas publicações escreveram sobre isso e as poucas que o fizeram foram quase todas periódicos de interesse especial, como CD-ROM Today, CD-ROM Today, CD-ROM Review, CD-ROM Revolution e CD-ROM Entertainment. E provavelmente podemos presumir com segurança que eles estavam apenas juntando todos os lançamentos que conseguiam encontrar para preencher polegadas de coluna e nunca se preocuparam em testar isso. A única menção que encontrei em uma publicação de propósito geral de alguém que parecia já ter usado foi um artigo no InfoWord, e lá foi usado para testar uma unidade de CD-ROM da NEC, que era o tópico real do artigo. Também foi escrito por um editor não colaborador da equipe que foi pago pela NEC para fazer o shell da unidade. Então, quem sabe se ele sequer saiu da cama naquele dia. Em outras palavras, tenho a sensação de que, além de mim, ninguém no mundo realmente sabe que isso existe, exceto as pessoas que o fizeram. E isso é uma pena, porque é um protótipo muito impressionante para um mercado que poderia e provavelmente deveria ter existido. Você já viu basicamente o que é no começo do vídeo.
É uma versão do filme It's a Wonderful Life que você pode assistir no seu PC. Mas é muito mais do que isso. Não fisicamente, é claro. Comprei isso como um estojo de joias solto de um vendedor da Amazon. De todas as pessoas. Então, não tem a caixa original. Mas tenho certeza de que não havia nada mais do que os próprios discos. E isso são discos, no plural. Porque embora não sejam CDs de vídeo, a Kinesoft ainda enfrentou o mesmo problema que a Philips enfrentou. O CD simplesmente não é um ótimo formato para vídeo. Simplesmente não é grande o suficiente. Então o filme tem 2 discos. Mas acho que isso é um problema menor do que era para o VCD. Por motivos que você verá em breve. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada. Usaremos exatamente o mesmo PC que apresentei antes porque é contemporâneo. Tanto este quanto o CD foram lançados em 1993. Então vamos colocar isso no Drive. E como o Autorom ainda não existe, temos que ir até a pasta do programa. Tive que instalar um pequeno stub para facilitar isso. E vamos iniciá-lo. Temos uma pequena introdução cinematográfica da Kinesoft. Então aqui estamos no programa, e vamos direto para o índice, e imediatamente você pode ver que há muito a oferecer aqui. Obviamente, temos o filme em si, parte 1 e 2, já que ele é dividido em 2 discos. Mas também há uma tonelada de conteúdo bônus. E este seria um bom momento para lembrá-lo, e voltaremos a isso várias vezes, que o DVD não existiria por mais 3 anos. E embora os Laserdiscs tivessem conteúdo bônus, não havia interatividade neles. O que estamos vendo aqui é basicamente o exemplo mais antigo conhecido de um menu de recursos especiais de DVD. E há muitos recursos especiais. As 3 primeiras entradas, por exemplo, temos, bem, o filme, obviamente, mas também temos o trailer original do cinema. Também temos um monte de perguntas triviais chatas aqui. Mas entre elas, temos uma página inteira de conteúdo no IMDb. Temos o roteiro, temos as análises, temos o histórico de produção, temos o conto original, o maior presente. Temos a lista do elenco, incluindo atores que não foram selecionados, e então uma série de fotos de produção e promocionais. Vamos explorar tudo isso, mas antes de clicar em qualquer coisa, quero que você absorva isso. Vá para o seu palácio mental por um momento e crie uma realidade onde você é alguém que realmente ama esse filme. Agora, apague a Wikipédia da existência, apague o IMDb e o Reddit e o Blu-ray.com. E todas as mídias sociais, e todos os lançamentos em DVD e Blu-ray deste filme. Apague todos os recursos que você pode usar para fazer a pergunta: quem foi o segundo colocado a interpretar George Bailey sem ir até uma biblioteca? Agora você está em 1993. Ok. Então imagine colocar este disco no seu computador e ser apresentado a tudo isso. Isso é incrível, não é? Bem, talvez. Talvez não. Embora houvesse realmente montes de CDs, que mais ou menos se pareciam com isso antes da explosão dos videogames impulsionada pelo lançamento do DirectX. Eu diria que a maioria dos CDs para, bem, Windows e Mac eram materiais de referência de algum tipo. Quer dizer, havia inúmeras enciclopédias de uso geral, sabe, em carta, e outras coisas, mas também havia CDs sobre todos os tópicos específicos que você possa imaginar, como o Microsoft Wine Guide. Hi, I'm Oz Clark. Welcome to the Microsoft Wine Guide. Use our guides to expand your experiences and horizons, and your pleasures. Ou Compton's Jazz, a Multimedia History. Ou mesmo o próprio guia de filmes da Microsoft, Cinemania. Este foi lançado originalmente em 1992. Eles lançaram várias outras versões, mas esta teria sido a mais nova na época, e oferece uma vasta quantidade de informações sobre milhares de filmes. É um recurso muito útil. Embora se formos procurar por A Felicidade Não Se Compra, ele tenha créditos, uma sinopse, algumas fotos da produção, mas não menciona quem foi o segundo colocado para interpretar George Bailey. Cinemania é impressionante para sua época, mas também é rudimentar. Ele usa apenas cerca de 200 CDs, 650 megas para cobrir toda a amplitude da indústria cinematográfica até aquela data. E mesmo essa quantidade de dados deve ter custado uma quantia tremenda em esforço e licenciamento. Então não é surpresa que eles tenham se atido ao básico? Simplesmente não havia espaço, tempo ou dinheiro para cobrir tudo. O produto da Kinesoft, por outro lado, tinha apenas uma tarefa e 2 discos inteiros para executá-la. Isso é 1,2 GB de dados quando o disco rígido médio tinha apenas 200 megas. Desculpe, isso é 1,3 GB de dados. Opa. Bem, de qualquer forma, o produto da Microsoft só conseguia poupar alguns kilobytes por filme. Mas este inclui mais de 30 megas de dados apenas neste filme, sem contar o filme em si.
Mas em outras palavras, este é claramente um produto entusiasta voltado mais para o público do Laserdisc do que para os casuais do VHS. Mas estou divagando, vamos ver o maldito filme. Isso demora um pouco para carregar. São uns 30, 40 segundos. E eu não tenho muita certeza do que ele está fazendo porque ele não está executando o CD-ROM agora. Pronto, agora está executando o CD-ROM. Esta interface do player tem uma aparência muito estranha. No começo, tudo que temos é uma grande foto desbotada do elenco e várias depressões cinza. Esta é realmente uma decisão bem legal, embora pouco intuitiva para manter a interface organizada. Tudo fica oculto até você clicar nele. E então você pode clicar com o botão direito para ocultá-lo novamente, apenas para uma interface menos distrativa. A capacidade de descoberta não era realmente uma prioridade naquela época, como podemos perceber, mas claramente eles estavam pensando em experiência de usuário. Então, se mostrarmos a seção VCR, lá estão nossos controles de reprodução, e se apenas apertarmos play, o filme começa. Agora, naturalmente, não posso mostrar muito disso devido ao ID de conteúdo, mas vamos pular para um ponto onde temos alguma ação. Pronto, isso deve ser bom. E você pode ver agora que o vídeo não está muito suave, mas está sendo reproduzido. E isso é uma conquista por si só. Discutiremos isso mais tarde, quando olharmos os detalhes técnicos. Mas o importante é que, embora eu tenha aquela placa aceleradora em PEG aqui, ela não está usando. Eu testei isso sem a placa lá. Confie em mim. Isso está sendo decodificado diretamente na CPU e você pode dizer que é bem regular. Podemos até ver alguma distorção na imagem, mas você tem que admitir que isso é assistível. E se abrirmos os controles aqui, você pode ajustar o tamanho da imagem. E se definirmos para o maior, ele ocupa a tela inteira. E, na verdade, é reproduzido surpreendentemente suave. Isso ocorre porque o programa agora está sendo executado no modo exclusivo de tela cheia. Assim, o vídeo não está mais passando pelo subsistema de exibição do Windows. Isso economiza muito tempo de CPU. E aí está, esse é o truque. Este é o filme, e você pode assisti-lo no seu computador doméstico modestamente equipado. E explicarei como isso é possível mais tarde. E os obstáculos que você pode ter encontrado no processo. Mas vamos terminar de avaliar o produto em si primeiro, porque o filme é apenas uma pequena parte do que temos aqui. Então, o modo de tela cheia é definitivamente como você espera assistir ao filme. O propósito da visualização em janela é apenas buscar um ponto interessante no filme. E por essa razão, também podemos torná-la ainda menor. Se estivermos em um computador ainda mais lento, isso fará com que as coisas funcionem consideravelmente melhor. Especialmente se você estiver em um 386 ou um 486 realmente básico. Bem, não consegui encontrar os requisitos básicos do sistema para essa coisa, mas acho que eram realistas, e explicarei por que acredito nisso mais tarde. Mas se você estivesse em uma máquina tão lenta, esse é o único modo em que ela poderia funcionar. Então é uma coisa boa que esteja aqui. A única outra opção na seção AV é, bem, o volume. Mas se voltarmos para a seção VCR aqui, temos um conjunto completo de controles. Como você viu, podemos avançar ou retroceder para procurar em qualquer lugar. Também podemos apertar pular para pular entre capítulos. Não, isso é mentira. Desculpe. Pular, na verdade, apenas pula para frente ou para trás por alguns segundos. Eu poderia jurar que pulei capítulos antes. Chegaremos lá. De qualquer forma, também podemos ver o índice de tempo no timestamp ou no número de quadros. Embora haja um bug, esta exibição está invertida. Está na contagem de quadros agora, e se atingirmos o quadro, ele nos mostra o tempo. Infelizmente, também você não pode clicar aqui e digitar um timestamp para pular. Uma oportunidade perdida. Ainda assim, como um player de vídeo, isso é realmente sólido. Como eu diria, isso é melhor do que o Windows Media Player contemporâneo. Mas vamos começar a entrar em alguns recursos reais aqui. Se expandirmos a seção de utilitários, isso é emocionante. Temos pesquisa, marcador e um ícone misterioso, uma ferramenta secreta que nos ajudará mais tarde. O marcador faz exatamente o que você pensa. Isso apenas permite que você salve um ponto nomeado no filme para pular para a pesquisa posterior. Por outro lado, isso é realmente algo. Ok, para começar, eu menti para você. Você pode pular para um número de quadro ou um registro de data e hora. Eles simplesmente não tinham isso na interface principal. Hoje em dia alguém faria isso naquela época, não estou surpreso que não fizessem. Mas o que é mais intrigante é a pesquisa de texto completo. Agora, eu não sei muito sobre esse filme. Como eu disse, nunca vi. Mas sei que há uma cena em que George está procurando seu carro e não consegue encontrá-lo, e não tenho ideia de quando isso acontece. Então, se eu digitar meu carro e clicar em localizar, demora um pouco. Já se passaram cerca de 10 segundos neste ponto. Estamos em cerca de 20 segundos agora. Ele está fazendo isso. Ele está pensando, cara. Isso está demorando um pouco. Ah, lá vamos nós. Ah, ok. Acabou tudo no disco 2. Estamos tendo a experiência da fita novamente. Tudo bem. Essa é uma das cenas, mas não é a que estou procurando. Vou clicar em encontrar novamente. Não é isso também? Vamos clicar novamente. Ah, aqui está. É isso que eu estava procurando. Um DVD não pode fazer isso. Nós apenas procuramos no filme por uma linha de diálogo.
Eu nem acho que os serviços de streaming tenham esse recurso. Você está começando a entender por que eu fiz esse vídeo. A razão pela qual isso é possível é esclarecida. Se clicarmos no ícone misterioso que nos leva a uma cópia do roteiro de filmagem e então pula para o ponto exato em que estávamos no filme. Isso é totalmente referenciado. Cada linha tem um índice de tempo correspondente. Então, se eu rolar um pouco para frente e então clicar no botão do ícone novamente, ele coloca a agulha bem no ponto correspondente no filme. Novamente, você poderia fazer isso em DVD? Bem, mais ou menos em uma direção. Como se você tivesse, sabe, algum tipo de coisa improvisada com milhares de menus vinculados, você poderia talvez ter um script que pudesse ser vinculado ao filme. Mas nunca seria tão eficiente. Nunca teria pesquisa de texto completo e nunca iria para os dois lados. Você não seria capaz de pular do filme de volta para o script? Eu gostaria de dizer que o Blu-ray é igualmente limitado, mas eu realmente não sei. De qualquer forma, tenho certeza de que ninguém nunca fez isso. Esse é um recurso muito legal e ainda não é comum 32 anos depois. Agora, a interface do script em si é bem básica. Temos os botões de favoritos e pesquisa novamente. E em seguida, uma IO de navegação um pouco confusa. Temos essas setas aqui embaixo e as setas esquerda e direita para cima e para baixo. E em seguida, desaparecem depois que clico nelas. Juro que isso não aconteceu quando eu estava testando. Bem, esses deveriam ser os botões de subir e descer a página. Não sei o que está acontecendo agora. Mas os botões para cima e para baixo te levam para o topo e para o fim do script, o que parece uma ótima maneira de se perder. E também parece redundante, porque você tem essa barra de rolagem aqui, que permite que você navegue por tudo livremente. E você pode subir e descer a página dessa forma, ou pode ir linha por linha usando os botões. Então as setas parecem meio desnecessárias. Mas aí, você sabe, provavelmente foi a primeira coisa que eles pensaram. Toda essa interface é um pouco estranha. Tipo, por que a barra de rolagem não é vertical? Isso não faria mais sentido? Eu culparia a falta de espaço na tela, mas eles têm todo esse espaço desperdiçado aqui. Então não é isso. Acho que a ideia é que eles estavam tentando simular um livro. Então eles estão pensando que esquerda e direita estão virando páginas. Mas eu não acho que realmente funcione. Tanto faz. Não vou criticar muito. Funciona quando você descobre. E não é como se houvesse um padrão ouro para comparar. Eles estavam inventando isso à medida que avançavam. Então essa é toda a interface do script. Mas essas abas à direita nos levam para outras seções baseadas em texto para que possamos ir para as revisões. E esta é apenas uma coleção de análises contemporâneas do filme de várias publicações. Então, se você está curioso sobre como foi recebido na época, eles têm muitas informações sobre isso. Também temos a seção de história do filme aqui. Isso oferece uma recontagem bem longa da história da produção do filme. Isso foi aparentemente escrito por um Walter J. Podrazik, que eu acho que é um historiador de cinema. E então temos novamente o maior presente. Este foi o conto original que eventualmente foi adaptado para o filme, e está aqui na íntegra. Então, este é praticamente todo o conteúdo baseado em texto que você poderia pedir. Vamos voltar ao player de vídeo aqui, no entanto. A única seção que ainda não vimos é o índice. É aqui que você pode acessar os capítulos. Eu disse que essa coisa tinha capítulos. E se entrarmos aqui e escolhermos um, ele nos dará uma pequena miniatura aqui embaixo para que você possa dizer se é esse que está procurando. E eu acho isso legal. Ele deixa o menu de contexto aberto para que você possa clicar neles, sem ter que reabri-lo toda vez, como faria se eles tivessem usado um menu de contexto nativo do Windows. Eu achei isso muito legal. Então, se é esse que você quer, você pode simplesmente clicar em pular, e ele pulará direto para lá. Mas o mais interessante é que alguns dos capítulos, quando você os seleciona, vão acender esse botão de nota aqui embaixo. E se clicarmos nisso, não é incomum que um personagem principal tenha uma entrada dramática, mas Capper dá a Jimmy Stewart um verdadeiro showstopper. Um quadro congelado. As vozes celestiais dão a desculpa de interromper a ação para dar a Clarence a oportunidade de estudar o rosto de George. Temos um comentário, eu acredito, do mesmo Walter Podrazik. No começo, quando não percebi quem era, pareceu meio estranho. Foi tipo, ei, nós temos um pessoal aleatório no escritório para falar sobre o filme. Você se importa com isso, certo? Mas agora percebo que alguém que realmente tem prestígio, você sabe, no estudo da história do cinema. E dado que muitos dos principais tinham morrido neste ponto e que a Kinesoft era ninguém, que não poderia ter feito nenhum deles entrevistar ninguém de qualquer maneira, eles não poderiam exatamente obter um comentário do diretor aqui. Então é isso sobre a interface do player, mas vamos voltar ao menu principal aqui. Então nós vimos tudo até este ponto. Mas se dermos uma olhada na lista do elenco. Então, o elenco foi indexado de duas maneiras diferentes. Esta aba os tem classificados pelos atores. Você pode escolher quem quiser e ele vai direto para eles, e então mostrar quem eles interpretaram. Ou podemos ir para o índice de personagens, e isso nos dará as mesmas informações, exceto indexadas dessa forma. Certo. Mas o que é interessante sobre isso é que se escolhermos um personagem que tinha um alternativo na corrida, podemos clicar em considerar.
Obtemos uma lista de todas as outras pessoas que foram consideradas para este papel. E na verdade, há algumas delas lá. Eu não percebi isso. A maioria dos personagens que eu olhei tinha apenas um alternativo. Eu nem sabia que era possível ver uma lista. Então, sim, bastante informação aqui. Mas aqui está a minha parte favorita. Se olharmos para George Bailey, o botão de considerar não acende porque Jimmy Stewart era a única escolha para o papel. Embora seja comumente afirmado que Cary Grant foi o segundo colocado, a realidade parece ser que ele esteve apenas vagamente envolvido em um estágio muito inicial da produção. E de fato, a seção de história menciona isso, e se refere a ele como nada mais que uma lenda do estúdio. E eu acho que isso meio que destaca o valor desse tipo de produto. Não tenho certeza se essa é uma visão justa de como as coisas aconteceram. Talvez ele estivesse mais perto de realmente interpretar o papel do que esse cara acreditaria. Mas pelo menos é uma visão formada por alguém que se preocupou em cavar o suficiente para ir além da sabedoria comum, por assim dizer. Abordarei isso mais tarde, mas realmente tenho a impressão de que isso foi feito por pessoas que eram apaixonadas e realmente se importavam. E isso eu acho. É um reflexo disso. O último recurso importante aqui é o álbum de recortes do filme. São 3 coleções diferentes de fotos. Temos bastidores, fotos promocionais e também temos fotos tiradas no set durante as filmagens. Isso é bem direto. Sabe? É apenas uma galeria de fotos, mas elas são de qualidade muito maior do que o vídeo em si. E eles incluíram um monte delas. Acho que são 79 fotos no total, o que é bastante. E temos que considerar novamente que não havia realmente nenhum outro recurso para obter esse tipo de coisa na época. Quer dizer, nenhuma internet real para falar, pelo menos não para fotos de alta resolução como esta. Era muito mais difícil pesquisar, etc. A única maneira de realmente ver esse tipo de coisa é indo novamente à biblioteca e encontrando um livro de mesa de centro que era apenas sobre esse filme. Então isso é bem legal. E a única reclamação real que posso pensar é que não há uma maneira óbvia de exportá-las para usá-las em outra coisa. Embora eu ache que nessa época havia menos aplicativos para isso. E agora que penso nisso, eles provavelmente são apenas bitmaps no CD, então você provavelmente poderia extraí-los dessa forma. Eu não verifiquei. Talvez eu verifique. E colocarei um texto aqui dizendo se isso era possível ou não. De qualquer forma, esse é o último recurso principal. Ah, é claro, mais um. Eu não chamaria isso de um recurso importante, mas há a seção de perguntas e respostas. Temos vários quizzes em diferentes segmentos do filme. E sim, eles são exatamente o que você acha que seriam. Então, a essa altura, você já viu tudo. Então, vamos falar sobre o que isso representava em sua época. Se pensarmos em nosso experimento mental anterior, e se não houvesse IMDb, nem Wikipédia, etc. É inegável que 1993 foi uma era sombria em comparação com agora. Mas aqui está a questão. O que eu deixei de fora de todo esse discurso foi o Laserdisc, que é um elemento enorme. E deveríamos falar sobre isso por um momento. Vai ser mais do que um momento, vai ser alguns minutos. Vamos direto ao assunto. O Laserdisc agora é lembrado como o formato dos entusiastas por excelência. Mas não começou assim. Os criadores pensaram, assim como a Philips fez com o CD de vídeo, que isso seria apenas um substituto mais barato para a fita de vídeo. Na verdade, uma das dificuldades que eles enfrentaram no marketing inicial foi explicar às pessoas por que ainda valia a pena comprar, apesar de sua incapacidade de gravar TV. Ele grava? Não. Os discos de visão a laser são pré-gravados. Como os discos em livros, eles servem para coletar programas de vídeo da mais alta qualidade para reprodução repetida. Com o LaserVision, o segredo é brincar em todos os sentidos da palavra. Na época em que o Laserdisc foi lançado em 78, esse era o principal ponto de venda da fita. Então, provavelmente, foi uma venda bem difícil. A fita também tinha um tempo de execução muito maior. Como mencionei anteriormente, a maioria dos Laserdiscs exigia que você virasse o disco manualmente na metade do processo, e às vezes até mesmo trocasse os discos. Portanto, não é surpresa que, com o passar do tempo, ele só tenha chegado a uma porcentagem muito pequena de lares, enquanto o VHS acabou ocupando mais de 3/4. No entanto, devido à sua qualidade superior de imagem e som, o Laserdisc se tornou muito popular entre os cinéfilos. Por quase 20 anos, todo amante de cinema que podia pagar por ele manteve uma coleção de Laserdisc. Era basicamente o equivalente do Blu-ray nos anos 80. E a analogia se mantém porque, mesmo hoje, os DVDs continuam a vender mais que os discos HD e o HD combinados. Grandes coleções de Blu-ray não são exclusivas para entusiastas, mas certamente são muito mais comuns nas casas de nerds de cinema do que, se você me perdoar, de pessoas normais. Por mais que isso possa irritar aqueles de nós que realmente se preocupam com a resolução, parece que a maioria dos consumidores realmente não se importa com a qualidade da imagem. E nada mudou nesse departamento em 40 anos. E, no entanto, o Laserdisc foi bem sucedido por si só, em grande parte porque se tornou mais especializado. Depois que as editoras perceberam que o público em geral não estava interessado no formato, mas que os cinéfilos estavam, elas começaram a oferecer cada vez mais conteúdo voltado para os entusiastas. E você pode realmente ver essa evolução apenas olhando para as capas. Os primeiros lançamentos vendidos pela MSA sob o nome Discovision
nem tiveram a decência comum de imprimir o pôster do filme na capa, sem cobri-lo com um anúncio do próprio formato. Uma prática chocantemente insultuosa e desrespeitosa que não tenho certeza se já vi em qualquer outro campo. Com o passar do tempo, a arte da capa começou a deslocar a marca do formato, depois a do estúdio e da editora. E nos anos 90 as capas foram completamente tomadas por uma imagem do próprio filme. Enquanto isso, conforme as capas se tornaram mais artísticas, as costas das capas se tornaram mais informativas. Os discos de primeira geração carregavam pouco mais do que a sinopse que você teria em uma capa de VHS. Os lançamentos de meia era, no entanto, incluíam muito mais prosa e análise. E, eventualmente, as capas e encartes se tornaram repositórios de notas de produção, fotos dos bastidores e até mesmo comunicados dos criadores. Meu exemplo favorito é o lançamento em Laserdisc de 1993 do Abyss, 1989. Isso saiu em edições letterbox, widescreen e cropped pan and scan. E isso não era incomum em si no Laserdisc. Mas o que era incomum é que a versão pan and scan foi dividida especificamente solicitada pelo próprio James Cameron. Seu raciocínio era que o pan and scan oferecia melhor qualidade visual do que o letterbox devido à resolução limitada do vídeo caseiro. E poderíamos discutir sobre isso, ele e eu. Ele não está factualmente errado. Eu só acho que a qualidade visual bruta não é tão importante quanto ser capaz de ver o que está acontecendo no maldito filme. E eu também não acredito que haja qualquer cruzamento entre pessoas que se importam com qualidade visual e pessoas dispostas a assistir a um filme em 4x3. Então, eu acho que isso foi uma grande perda de tempo, na melhor das hipóteses. Mas ouça como estou falando, como se houvesse um diálogo aqui entre mim e um dos diretores mais famosos da história moderna. É absurdo pensar que o cara que fez O Exterminador do Futuro 2 e o Titanic se importa com o que eu penso. O problema é que ele claramente se importa e usou a capa inteira do disco para deixar isso claro. A maioria dos lançamentos de vídeo, especialmente em VHS, simplesmente surgiram do nada. Eles surgiram das nuvens. Ninguém sabe realmente quem os criou ou por que certas decisões foram tomadas. E se fosse uma fita VHS, não há dúvidas de que seria apenas em pan and scan. E teríamos que assumir que a decisão foi tomada por algum executivo cínico e indiferente ou funcionário apático da casa de transferência. Porque não há como isso ser explicado em lugar nenhum. Seria simplesmente assim, você sabe. E nunca saberíamos o porquê. Aqui, porém, o diretor do filme sentiu que o público do Laserdisc estava suficientemente interessado para exigir ou mesmo merecer uma explicação pessoal direta. E de fato, se você virar a capa, há um ensaio inteiro explicando por que a edição especial altera fundamentalmente o enredo do filme ao restaurar quase 30 minutos de cenas que nunca foram adicionadas à exibição nos cinemas. Cameron explica por que ele cortou essa subtrama em primeiro lugar, por que ele achou que era uma boa ideia na época e por que ele acha que esse corte é uma boa ideia agora. É um pedido de desculpas, uma justificativa e um monte de beisebol interno misturados em uma grande e deliciosa buidabaisse. E nenhuma dessas informações estava disponível em nenhum outro lugar que eu saiba. Isso não foi copiado de um livro, ok? Esta é uma carta escrita pelo diretor para ser colocada na capa deste Laserdisc. E é endereçada a você. A pessoa que saiu e comprou a edição especial. Porque você passou 4 anos ouvindo de seus amigos nerds de cinema sobre esse misterioso corte alternativo do filme, que na realidade nunca existiu. Cameron nunca o fez porque ele mesmo escolheu remover esses elementos do filme. Ele disse que tinha autoridade para o corte final, mas foi sua decisão remover todo esse conteúdo para fazer algo mais acessível. Então, para fazer a edição especial, ele teve que terminar a pós-produção em 28 minutos de filmagem, refazendo a mixagem de som e os efeitos especiais, e até mesmo trazendo atores de volta para a gravação vocal adicional. E nem foi a serviço de uma nova temporada teatral. Foi apenas para este Laserdisc. Foi assim que Hollywood viu esse público de forma diferente. Então, parece quase redundante neste ponto apontar que este mesmo lançamento também inclui uma produção de vídeo de making-off de 1 hora, fotos, arte conceitual e montes de outras coisas numerosas demais para mencionar. É uma miscelânea absoluta de informações de fundo. E outros discos, especialmente aqueles da Criterion Collection, que começaram neste formato, incluíram extras ainda mais valiosos, como entrevistas com diretores que não podiam ser vistas em nenhum outro lugar. Na verdade, muito do conteúdo bônus que mais tarde apareceria em DVDs foi originalmente criado para lançamentos em Laserdisc. E é por isso que estou explicando tudo isso. Os DVDs trouxeram toneladas de melhorias em relação ao VHS, mas imagino que as coisas que impulsionaram a adoção em massa foram principalmente questões de conveniência. Os discos ocupavam menos espaço, duravam mais, seu player não conseguia reproduzi-los, não demoravam para rebobinar e eram mais baratos, ou tinham o mesmo preço. Depois disso, no entanto, houve um monte de atualizações objetivas. Maior qualidade de imagem, várias faixas de áudio, legendas e recursos de pular e selecionar capítulos, a maioria dos quais nem mesmo o Laserdisc conseguia fornecer. E claro, havia um suporte muito melhor para recursos de bônus graças ao sistema de menu. E como os discos eram menores e mais baratos de fazer, era mais fácil incluir um segundo disco apenas para conteúdo bônus. O que tudo isso significa
é que o DVD era melhor do que o VHS e o Laserdisc combinados. E isso teve o efeito de unir os dois formatos em um. Em vez de fazer duas versões, uma para casuais e outra para entusiastas, as casas de conversão de vídeo doméstico podiam fazer apenas uma versão que satisfizesse a todos. E com certeza, os cinéfilos abraçaram o DVD com paixão. Até hoje, ainda há filmes cujos maiores fãs dizem que são melhor assistidos em DVD porque os Blu-rays têm transferências inferiores. Mas ao mesmo tempo, de repente, toneladas de pessoas comuns estavam recebendo as versões entusiastas de cada filme que compravam. Isso provavelmente criou muitos novos entusiastas. Certamente a maioria dos proprietários de DVD nunca assistiu a um filme com comentário ou assistiu ao vídeo de making of depois. Mas o que é incrível sobre o DVD é que essas coisas ainda estão lá. Você não precisa sair do seu caminho para obtê-los. Elas estão a apenas um toque de botão de distância. Esta foi uma grande mudança em relação à era do VHS, quando você tinha que enviar uma fita de making-of, supondo que uma existisse, ou comprar o filme em Laserdisc. E quero dizer, estou falando por mim aqui, eu me considero um nerd de cinema bem insuportável. E a razão pela qual sou assim é porque quando aluguei um DVD do Abyss, 1989, descobri que ele tinha um comentário sobre como os efeitos especiais foram feitos como uma trilha de legenda. Descobri isso por acidente e fiquei cativado por isso. E assisti ao filme inteiro algumas vezes com isso ligado. Eu não teria ido procurar por isso. Mas o fato de estar lá significava que eu poderia simplesmente tropeçar nele, acidentalmente, e descobrir que era algo em que eu estava interessado. E suspeito que isso aconteceu com muitas pessoas. Mas nada disso poderia acontecer até o DVD ser lançado em 1996. Então, em 93, quando a Kennesoft lançou este disco, a fonte mais acessível para informações mais profundas sobre este filme ainda era o Laserdisc. Um formato perenemente obscuro que quase ninguém tinha, a menos que já fossem grandes nerds de cinema. Agora, isso não quer dizer que os PCs eram mais comuns. Quero dizer, máquinas equipadas com CD-ROM eram provavelmente consideravelmente menos comuns do que tocadores de Laserdisc. Mas pelo menos estavam nas casas de pessoas que ainda não se consideravam cinéfilos. Eu odeio essa palavra. E como a aceitação do CD-ROM estava acelerando neste ponto, este produto representa uma melhoria na acessibilidade em relação ao que era há décadas. Tipo, eu já estabeleci que provavelmente nunca houve um grande mercado para filmes em CD, mas se houvesse, muitas pessoas acabariam comprando porque eu já tenho um PC que pode ser divertido. Apenas para descobrir que havia muito mais no disco do que apenas o filme em si, e possivelmente obter muito mais dele do que esperavam. Tudo isso para dizer que se a Kennesoft tivesse acabado de lançar o filme, isso poderia ter sido uma façanha interessante, mas não muito interessante em si. Mas o fato de eles terem aplicado um nível de atenção aos detalhes do Criterion Laserdisc, isso é notável para mim. E eu realmente acho que merece essa descrição, porque essa coisa toda irradia paixão e cuidado. Considere isto. Se o filme que eles tivessem transferido fosse, digamos, O Abismo, eles provavelmente teriam se concentrado mais nos aspectos da produção. Os efeitos especiais, o cenário, as dificuldades que os atores enfrentaram. Mas como It's a Wonderful Life é um clássico americano comovente, eles se concentraram nos personagens e no impacto na cultura americana. Mesmo incluindo aquela seção de curiosidades que você tem que imaginar que foi planejada para uso nos cenários domésticos mais insos possíveis, provavelmente envolvendo crianças. Mesmo como alguém que não tem afinidade com este filme, posso dizer que este é o tratamento certo. Claramente ninguém na Kennesoft estava dormindo ao volante. Todos eles pensaram na melhor maneira de apresentar este filme específico e acho que fizeram um ótimo trabalho. Mas se for esse o caso, então o que aconteceu? Por que não houve mais lançamentos da coleção CD Cinema? E por que o único foi este filme? Bem, a resposta mais óbvia é provavelmente o custo. Embora não pelo motivo que você pode pensar inicialmente. Como diz a história frequentemente recontada, os direitos autorais de It's a Wonderful Life expiraram parcialmente em 1974, devido a um erro administrativo. E é supostamente por isso que se tornou um clássico americano duradouro. As estações de TV só tiveram que pagar royalties mínimos ao autor do conto original para transmiti-lo. E isso tornou um entretenimento de Natal muito barato, que eventualmente se tornou uma tradição simplesmente porque já acontecia há muito tempo. Essa situação acabou sendo resolvida, mas não antes de 1993. Então podemos imaginar que a Kennesoft lançou seu produto enquanto a situação legal ainda estava em fluxo, fazendo com que o custo do licenciamento fosse de $0. E foi isso que pensei até muito tarde no processo de edição. Veja, uma das coisas que eu ia mostrar a vocês por último era este livreto na frente da caixa de joias. Parece um daqueles manuais desdobráveis super baratos, mas na verdade é uma espécie de pôster. Tipo, eu não acho que você penduraria isso na sua parede, mas ele conta a história básica da produção do filme. E bem, eu acho que meio que faz a coisa toda parecer mais brilhante e profissional. Eles não precisavam fazer isso, mas acho que fizeram porque estavam orgulhosos do que fizeram. De qualquer forma, porém,
Perto do final desta história, ele toca em toda a situação dos direitos autorais e aponta que ela havia sido resolvida neste ponto. A Republic Pictures havia recuperado os direitos autorais. E lá embaixo diz sob licença da Republic Pictures Corp. Então eles tiveram que pagar por isso, mas podemos imaginar que ainda não custou muito em comparação a muitos outros filmes. Também foi completamente documentado neste ponto e amplamente apreciado, é claro. E você sabe, era possível obter os direitos, o que não era verdade para tudo. Publicar O Abismo teria exigido que esses ninguéms negociassem os termos com James Cameron. Boa sorte com isso. Pode haver outros motivos. Você sabe, talvez a equipe da Kinesoft simplesmente tenha adorado este filme, mas em qualquer caso, podemos presumir que eles pretendiam lançar outros lançamentos. É a coleção CD Cinema, afinal. Então, o que aconteceu com o resto? Bem, como eu disse antes, a Andy Glaster não estava lá para o desenvolvimento deste produto. Mas ele ficou lá tempo suficiente para me dizer que logo depois que eles lançaram isso, eles lançaram seu primeiro videogame e prontamente perceberam que era um mercado muito mais lucrativo. Então, eles mudaram de ideia e nunca olharam para trás. E isso não é nenhuma surpresa. Quero dizer, considere o imenso esforço e custo investidos neste projeto. Eles tiveram que digitalizar o filme, torná-lo executável em computadores de baixo custo, escanear fotos, transcrever o roteiro e as revisões, fazer o link cruzado do roteiro com o vídeo. Deve ter levado milhares de horas de trabalho para produzir essa coisa. E isso se refletiu no preço, R$ 79,95. Isso daria $175 em dinheiro de hoje, que é o preço de uma caixa de Blu-ray dos principais filmes. Isso realmente coloca um ponto final na questão, não é? Para efeito de comparação, a edição Laserdisc Criterion deste filme custava $39,95, quase a metade do preço. E mesmo que custasse mais, você realmente ganharia mais. Pode não ter incluído o roteiro, mas veio com uma faixa de comentários completa sincronizada com o filme, um monte de fotos e textos de produção que provavelmente são idênticos aos que acabamos de ver, e um seminário em vídeo com o diretor Frank Capra, porque foi masterizado em 1987, quando ele ainda estava vivo. E não vamos esquecer, também tinha qualidade de vídeo 2 vezes maior que a do lançamento da Kinesoft, ou melhor. E sobre esse assunto, vamos finalmente falar de aspectos técnicos. Como a Kinesoft conseguiu isso? Quando o CD de vídeo envia este PC para o Reino das Sombras? Bem, você pode achar isso um pouco decepcionante. Mas, como se vê, não é nada revolucionário, é apenas muito pragmático. Se entrarmos e abrirmos este disco no gerenciador de arquivos, há um monte de arquivos aqui. Mas o disco é dominado por AVI 1590 megabytes. E se apenas clicarmos 2 vezes nele, ele abre e reproduz no Windows Media Player. O aplicativo incluído não está realizando nenhum truque de mágica. É apenas uma interface básica de vídeo para Windows. O que torna tudo isso possível nada mais é do que um codec que todos já tinham. Se dermos uma olhada nos detalhes do arquivo, descobriremos que a Kinesoft codificou isso no Cinepack, o codec padrão para vídeo para Windows, bem como as primeiras versões do QuickTime. Ele está morto há décadas neste ponto, mas era bastante comum nos anos 90. Tendo sido introduzido em 91, especificamente com a intenção de ser decodificado em CPU de médio alcance contemporâneas, enquanto era transmitido de CD-ROMs de velocidade única comuns na época. Isso se reflete na taxa de bits. O AVI roda a 1195 kilobits por segundo, enquanto um CD-ROM entrega exatamente 1200 kilobits por segundo. Essa é uma margem de 5 kilobits, o que é bem impressionante. Quer dizer, quem confia em qualquer dispositivo de armazenamento para entregar sua velocidade nominal com tanta precisão? Mas aparentemente eles fizeram. Estou realmente curioso para saber o quão confiável isso era e queria testá-lo. Mas depois de algumas semanas tentando encontrar um CD-ROM de velocidade única, concluí que eles são extremamente raros e quase todos estão quebrados. Mas parece que todos os fabricantes contemporâneos estavam dispostos a apostar nisso. Então provavelmente funcionou mais vezes do que não. Eles estavam tão confiantes, na verdade, que consagraram isso em um padrão. Muitos CDs multimídia dessa época tinham um logotipo como esse. Essa é a especificação multimídia PC, ou MPC, que foi introduzida em 1990 para tentar criar uma plataforma definida para conteúdo multimídia no PC. Para resolver o problema exato que mencionei antes, que o PC era um alvo em movimento. Eles queriam estabelecer um alvo estacionário, mais ou menos da mesma forma que o Steam Deck é agora uma opção de qualidade que você pode escolher em videogames. Esse foi um esforço realmente valente e pareceu demorar pelo menos um pouco. Na verdade, muitas revistas contemporâneas se refeririam a ela como uma plataforma distinta. Em vez de dizer Mac/PC, eles realmente diriam Mac/MPC. Agora não consigo encontrar provas de que a Kinesoft estava mirando diretamente na plataforma NPC. Não há nenhum logotipo aqui para isso, mas suspeito fortemente que havia na caixa externa. Se entrarmos aqui e dermos uma olhada no layout, rolaremos um pouco para baixo até a seção de solução de problemas. Isto diz que se você estiver tendo problemas com a reprodução, certifique-se de que sua unidade de CD-ROM seja compatível com NPC.
Agora, houve várias versões da especificação lançadas ao longo do tempo, e acho que o MPC-2 foi lançado um ano antes disso. Mas o primeiro exigia um SS386 de 16 MHz, 2 MB de RAM, um disco rígido de 30 MB, gráficos de 256 cores, 640x 480, uma placa de som, Windows 3 e um CD-ROM de velocidade única. Nada disso é mencionado aqui, mas diz que o CD-ROM deve ter tempos de busca abaixo de 1 segundo e não deve exigir mais do que 40% da potência da CPU. É o que diz na especificação do MPC, e é o que diz aqui. Então, acho que eles provavelmente estavam mirando na versão original de 1990 do MPC. Bem, ainda não pesquisei o MPC tão a fundo quanto gostaria, mas tenho a sensação de que era algo como as especificações mínimas da Microsoft para o Windows Vista. Você poderia executar esse sistema operacional com 512 MB de RAM, um processador de 800 mAh e 20 GB de espaço em disco, de forma que ele seria instalado e executado sem travar imediatamente. Mas era inutilmente lento e apertado. E eu suspeito que os aplicativos NPC também estavam em máquinas com especificações mínimas. Eu testei esse mesmo disco em um 386D Jax de 25 MHz, e ele estava até um pouco acima das especificações. Ele tinha uma placa de vídeo acelerada e uma CPU um pouco mais rápida do que eles almejavam. Ele não chegou nem perto da taxa de quadros máxima. Quer dizer, meio que funcionou no menor tamanho de janela, mas a janela média não parecia muito quente, e em tela cheia, totalmente impossível de assistir. Dito isso, no entanto, temos que reconhecer que ele está sendo reproduzido em uma máquina que realmente não deveria ser capaz de decodificar nenhuma forma de vídeo. Então essa é uma grande conquista. Mas para chegar lá, obviamente, teve que ser bastante comprometido. O filme é codificado em 320 por 240 e apenas 12 quadros por segundo. Então, mesmo se o reproduzirmos no meu computador moderno extremamente potente, ele não parece muito mais suave do que no nosso 486. Isso realmente coloca o CD de vídeo em perspectiva. Claro, ele precisava de uma placa decodificadora cara, mas também rodava a 29,97 FPS de vídeo NEC desentrelaçado. E isso era simplesmente impossível com a decodificação da CPU, independentemente da resolução ou qualquer coisa. Ele também oferecia som estéreo de 44 kHz, enquanto este oferece apenas 11 kHz mono, o que mesmo para a época era bem patético. Não tenho certeza se isso importa muito para este filme, já que provavelmente nunca teve uma trilha sonora estéreo, e as técnicas de gravação de áudio dos anos 1940 eram bem ruins para começar. Mas ele lança uma luz muito diferente sobre a viabilidade da CD Cinema Collection. Imagine assistir a Habeas 1989 a 12 FPS, com áudio mono de 11 kHz. Isso ficaria assim. What's the problem, One Night? All hell must be breaking loose up there. This cable's pissing me off. I can't get a grip on it. All right, everybody! Everybody ready for impact! Close all the exterior hatches, let's move! Let's go! Go, 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 go! Não tem como James Cameron deixar você lançar isso. Essa abordagem pode funcionar para alguns filmes. Funciona para este, mas não para a maioria. Acho que provavelmente não é assistível para os padrões da maioria das pessoas. E para ser honesto, tive que fazer algumas travessuras para fazê-lo rodar tão bem quanto roda. Este software não funcionou muito bem de fábrica. Quando o instalei pela primeira vez, obtive de 4 a 6 quadros por segundo, e não tinha certeza do porquê não ter o manual completo. Não tinha certeza de quais especificações eles realmente tinham como alvo. Mas quando testei no meu Educast, que tem um 486 DX4 de 100 MHz, ele rodou como um gangbusters. Então pensei, ok, talvez seja um problema de velocidade da CPU. Acontece que tem um 486 DX2 por aí, que tem 50 MHz. O dobro da velocidade do processador de estoque e um pouco mais contemporâneo do que aquele DS4. Então coloquei isso no meu Packard Bell, testei novamente e ainda estava impossível de assistir. Eu pulei por muitos obstáculos. Eu questionei tudo, até mesmo a unidade de CD-ROM. Este é um modelo muito antigo com uma placa de interface dedicada e tenho certeza de que consome muito tempo da CPU com interrupções. Então cortei o vídeo até que coubesse no disco rígido, copiei, removi o CD-ROM completamente e reproduzi o arquivo sem melhorias. Finalmente, voltei minhas suspeitas para a placa de vídeo. O vídeo on-board desta máquina é um horrível e velho Oak, OT77. Ele mal é documentado online. Tenho a impressão de que é bem crocante, e eu realmente notei que quando eu inicializava o Windows, demorava muito para desenhar a área de trabalho. Então talvez a taxa de preenchimento na placa fosse simplesmente terrível. Bem, esta máquina não tem Visa Local Bus, então eu não poderia colocar uma placa de ponta adequada nela. Mas eu instalei a melhor placa ISA de 16 bits que eu pude encontrar, uma Trident TVA 8900CL. E você acredita, essa era a chave. Minha área de trabalho de repente desenhou muito mais rápido. E quando eu reproduzi o filme, eu obtive algo muito mais próximo da taxa de quadros pretendida. Mesmo quando voltei para a CPU de 25 MHz de estoque, ela continuou a funcionar muito melhor do que antes. Ainda visivelmente irregular e com muito mais tearing visível, mas assistível. Então aparentemente o problema o tempo todo eram os gráficos. Infelizmente, a Packard Bell não foi a única fabricante de clones a usar os chips de vídeo mais baratos que conseguiu encontrar.
Então, com base nessa experiência, tenho que concluir que, embora o CD pudesse ser reproduzido em muitos hardwares contemporâneos, você não poderia realmente saber até tentar. Foi um jogo de dados. E se não funcionasse, você realmente não obtinha nenhuma solução do fornecedor. Nem a especificação do NPC, nem o layout para este programa dizem nada sobre taxa de preenchimento de gráficos ou aceleração. Você só tem que adivinhar que era sua placa de vídeo com defeito. E dado que esta placa quase certamente custou mais de $100 nova, a solução de problemas de Shotgun estaria fora de questão. E mesmo se você não tivesse esse problema, para obter uma fluidez de movimento realmente satisfatória, parece que você precisaria de pelo menos uma CPU de 50 MHz. Isso destrói as especificações do MPC. Está muito além delas e teria adicionado cerca de $500 ao custo desta máquina. Esse, no entanto, vou ignorar, porque em 93, mesmo que os PCs fossem muito mais comuns do que eram nos anos 80, eles ainda não eram os aparelhos cotidianos que se tornariam alguns anos depois. E acho que qualquer um que se incomodasse em sair e comprar um CD-ROM multimídia de $80 provavelmente não tinha comprado o pacote de acabamento mais barato. A Packard Bell vendeu a mesma máquina em configurações de 50 e 66 MHz, e acho que é uma boa chance de público-alvo já ter um desses. E em algum momento, temos que reconhecer a ousadia do que estava sendo tentado aqui. Este é o equivalente de 1993, a um jogo com rastreamento de caminho RTKs. Não poderia ser bem feito em nenhum hardware existente. Então, se você esperava que funcionasse em seu aparelho perfeito, azar. É uma pena que você não tenha entendido as realidades da indústria. O problema, porém, é que isso meio que torna o produto inútil. Quer dizer, o cruzamento entre uma pessoa que ama It's a Wonderful Life o suficiente para folhear todas as biografias de atores e uma pessoa que compra o equivalente a um equipamento de jogo de $2.500. Não poderia ter sido tão amplo. Suspeito que este disco teria sido muito mais prático e acessível como uma espécie de companheiro de filme. Basicamente, todos os recursos especiais menos o vídeo em movimento real, você apenas seguiria em um Laserdisc ou fita normal. Eles poderiam até mesmo fornecer códigos de tempo e miniaturas em cada página do roteiro para ajudá-lo a encontrar seu lugar. Isso teria ocupado uma fração do espaço, economizando um CD inteiro, e seria muito mais fácil para seu PC. Além disso, o produto resultante provavelmente poderia ter sido vendido por $29,95, ou até menos. E tenho certeza de que já vi discos como esse circulando por aí de vários filmes clássicos, embora não consiga encontrar nenhum no momento. Eu suspeito fortemente, porém, que se a Kinesoft tivesse levado a série adiante, o resto dos títulos estariam muito mais próximos desse conceito. É apenas mais fácil, e provavelmente tem um apelo mais amplo. Dito isso, porém, acho que não há realmente nenhum mistério sobre o porquê de eles não terem ido mais longe, ou porque ninguém parece ter notado que ele existia. Exceto que tropecei em algo que me faz pensar se alguém notou isso naquela época. Não consigo descobrir como fiquei sabendo do lançamento deste filme pela Kinesoft. Eu o descobri no ano passado, mas mesmo agora ele está envolto em mistério. Aparentemente, contei a um amigo que vi isso em um episódio de Computer Chronicles, mas dei uma olhada no meu histórico de exibição e li cerca de 30 episódios da série, que eu poderia ter tido motivos para assistir, mas não consigo encontrar em lugar nenhum. E quase não há referências a isso em nenhum outro lugar. Então não sei como isso aconteceu, mas quando pesquisei no Google inicialmente em 2023, para minha grande satisfação, encontrei um resultado do Internet Archive com um arquivo ISO que eu podia baixar, exceto que quando cliquei nele, o disco parecia com isso. Definitivamente não é isso que temos aqui. E só há um deles. Acontece que isso foi identificado incorretamente. O carregador deve ter pesquisado Wonderful Life on CD no Google, encontrado uma breve descrição deste produto em uma revista e copiado e colado sem prestar muita atenção. Antes de você procurar, sim, há uma cópia adequada da versão Kinesoft lá, mas apenas porque eu rastreei o disco físico, comprei e carreguei eu mesmo. Naquela época só havia isso e claramente não é a mesma coisa. Bom, vamos ver o que realmente é. Se abrirmos esse disco no gerenciador de arquivos, ele não contém quase nada além de um conjunto de arquivos AVI. E se abrirmos um deles... Este é o filme inteiro, mais uma vez, do começo ao fim. Mas ele foi cortado para dentro de uma polegada de sua vida, então poderia ser espremido em um único CD. Naturalmente, isso significa que ele não tem todos os recursos especiais. Não há nada aqui, exceto aqueles avis e uma cópia do vídeo para o tempo de execução do Windows. Mas o vídeo em si também foi dividido em 5 arquivos por algum motivo. E o conteúdo está ainda mais comprometido do que a outra versão. Não há dificuldades para decodificar nesta CPU. Esta é a taxa de quadros real. São 4 quadros por segundo em uma resolução de apenas 160 por 120. Isso mal conta como vídeo. Se você não viu o filme antes, não sei se você consegue entender o que está acontecendo a partir disso. 4 quadros por segundo é muito lento para criar uma ilusão de movimento. Muitas ações de alta velocidade são perdidas completamente. O áudio pelo menos ainda é mono de 11 Hz. Então você pode ouvi-lo, eu suponho, mas a imagem é basicamente impossível de assistir.
As vibrações dessa coisa são tão estranhas que não estou convencido de que era para ser assistido. Parece mais que o objetivo era apenas produzir uma versão do filme que rodasse em qualquer computador com uma unidade de CD-ROM. E por esse padrão acho que eles conseguiram. A taxa de bits nesses arquivos é de apenas 716 kilobits por segundo. Isso é áudio e vídeo combinados. Isso é menos da metade da taxa da maioria dos SimPegs e consideravelmente menor que o lançamento da Kinesoft. O que significa que, além de encaixar o filme inteiro em um disco e reduzir o preço do produto, também é mais fácil para sua máquina. Transmitir esse arquivo de um CD-ROM coloca muito menos pressão nos recursos do seu PC. O vídeo também é completamente descompactado. É apenas uma série de bitmaps simples de 256 cores. Isso pode parecer contraproducente se eles estiverem mirando em uma taxa de bits baixa. A compressão não permitiria que eles obtivessem uma taxa de quadros mais alta para o mesmo número de bits por segundo? Bem, pode ser. Mas também exigiria mais esforço da CPU para descompactar cada quadro. Aqui seu processador não precisa fazer muito trabalho. Ele apenas pega bits do disco e os coloca na memória de vídeo sem modificações. E isso permite que ele gaste o mínimo de esforço possível. Tenho certeza de que eles fizeram isso para que o produto funcionasse em um 386 de baixo custo, que seria a especificação de hardware mais comum da época. Esta é uma conquista intrigante, mas parece que é só isso, apenas uma conquista técnica. Certamente ninguém gostaria de assistir ao filme assim. É mais uma façanha do que qualquer coisa. Então qual era o ponto? Por que alguém se incomodou em impressionar isso em um disco? Eu realmente não tenho certeza. Este produto está envolto em ainda mais mistério do que a versão Kinesoft. Não consigo encontrar nenhuma menção a isso online ou em revistas. A única cópia está no Internet Archive e nenhuma das pistas que segui produziu qualquer informação. Como se houvesse um arquivo Leia-me no disco, mas a única coisa nele são instruções sobre como instalar o Video for Windows. E é isso, um copyright da Alpha and Omega. Mas nenhuma outra informação. Agora o próprio disco também tem Alpha and Omega impresso nele, e diz que é protegido por direitos autorais. Mas eu me pergunto, suspeito fortemente que isso seja um pseudônimo, não um negócio real. Quer dizer, se olharmos para a parte de trás da caixa, há uma cena do filme e uma breve sinopse que parece ter sido escrita por um vendedor. Mas a coisa toda tem uma qualidade incrivelmente amadora. Os números de catálogo no disco não mostram nada, etc. Sinceramente, isso parece ter sido feito por um grupo pirata. Não tenho nada para comprovar isso, exceto a total falta de qualquer informação de identificação, mas isso já é o suficiente. Qualquer empresa real teria colocado seus detalhes de contato em um arquivo no disco. Não fazer isso sugere que eles não queriam ser encontrados. E bem, isso era bem comum. Havia muitos vendedores de shovelware naquela época que produziam discos prensados de verdade, mas que eram apenas arquivos de FTP públicos mal selecionados e questionavelmente legais. E havia até mesmo grupos piratas que estavam produzindo CDs de verdade cheios de programas roubados. Então é possível, mas parece que seria preciso pensar um pouco demais, e seria um pouco comercialmente inviável para que essa fosse a explicação. A fantasia na minha cabeça é que algum grupo de hackers descobriu de alguma forma que a Kinesoft estava lançando este filme em CD. E quando eles souberam que seriam necessários 2 discos e mal rodariam no tipo de PC que a maioria das pessoas tinha, eles ficaram furiosos com isso e decidiram mostrar a esses caras como é feito. Há alguma verdade nisso? Não sei, duvido que alguém realmente saiba, exceto as pessoas que o fizeram, mas parece coincidência demais para não me perguntar por que tudo isso é tão estranho. Na verdade, tudo se resume a esse novo velho ditado. Se eu ganhasse um níquel para cada vez que a felicidade não se compra fosse publicado em CD-ROM para computadores lentos demais para reproduzi-lo, eu teria 2 níquels, o que não é muito. Mas é estranho que isso tenha acontecido 2 vezes. Mas o que não é estranho é que a Kinesoft não foi a única a tentar isso. Como mencionei, tenho outros 3 títulos. A Hard Day's Night, este é o Spinal Tap. E I Got Them Backwards. A Hard Day's Night, este é o Spinal Tap. E A Night to Remember, todos lançados pela Voyager. Agora, alguns de vocês devem ter se animado com esse nome. Eu suspeito, porque Voyager era outro nome operacional para a mesma empresa que administra a Janus Films e a Criterion Collection. A relação entre essas 3 entidades é realmente meio confusa. Na verdade, encontrei 1 ou 2 artigos que pareciam implicar que a Voyager era a única responsável pela publicação de CD-ROMs. Mas até onde eu sei, esse era apenas o nome da empresa combinado o tempo todo. É que quando eles começaram a fazer CDs, eles escolheram publicá-los diretamente sob o nome Voyager por algum motivo. Isso aconteceu por volta de 1989, e naquele ano eles lançaram o que supostamente é o primeiro título de CD-ROM voltado para o consumidor, CD Companion for Beethoven's Ninth Symphony. Isso é tão raro que não consegui encontrar uma foto do disco real, mas o software está funcionando, e em resumo, é apenas uma pilha de hipercartões que oferece uma coleção de informações de todos os tipos, como uma biografia do compositor e uma variedade de aprofundamentos na composição da peça. Você sabe esse tipo de coisa? Isso mais tarde seria republicado pela Microsoft em 1994 para Windows e, de acordo com uma afirmação sem fonte, arrecadou US$ 33 milhões em receita.
Não sei se isso é verdade, mas foi, no mínimo, um exemplo muito antigo do fenômeno multimídia. O InfoWorld, de fato, abordou o assunto em um artigo de 1990 sobre multimídia, no qual também disse que estimou a base de implantação de CD-ROMs em PC e Macs em um total combinado de talvez 40 mil. Então o pessoal da Voyager estava bem à frente da curva. E eles continuaram a produzir uma biblioteca e tanto. O CD Sampler de 1995, que anuncia sua biblioteca de CD-ROM, abrange pelo menos 47 títulos, variando de uma cópia completa de Mouse, de Art Spiegelman, a um documentário de não ficção sobre a natureza, co-escrito por Douglas Adams. Eles devem ter vendido em quantidade decente, porque consegui encontrar quase a coleção inteira no eBay. Admito que estou tentado a montar o conjunto todo, mas escolhi pegar apenas aqueles que parecem ser filmes de longa-metragem reais. Esses são os 3. E então um quarto chamado Salt of the Earth, que eu comprei, mas não consegui antes de precisar gravar este vídeo. Eu não acho que isso será um problema, no entanto, como você verá. Acho que podemos descobrir o que teria sido. Agora, até onde posso dizer, esses são os únicos filmes que a Voyager publicou. Quase todos os outros discos em seu portfólio tinham vídeo. Alguns bastante, na verdade, mas nenhum deles parece ser, você sabe, um filme que você possa ir ver no cinema ou alugar em fita. A maior parte da coleção é uma mistura de multimídia, projetos de arte específicos e discos complementares para vários filmes ou programas de TV. Há um para filmes efêmeros, por exemplo. Esse é um Rick Prelinger. Prelinger, tanto faz. Um projeto de Rick Prelinger sobre anúncios e filmes instrucionais, em grande parte dos anos 50. Mas não é um filme completo, é apenas um monte de clipes. Madam, will you tell us what suds mean to you in washing? Suds? Why, I want lots of suds. Every woman does. Outros, como aquele do Douglas Adams, não passam de imagens estáticas e arquivos de áudio, pelo que posso perceber. This isn't at all what I expected. In 1985, by some sort of journalistic accident, I was sent to Madagascar with Mark Carwardine to look for an almost extinct form of lemur called the ai-ai. Alguns deles oferecem documentários de 1 hora de duração, mas são coisas que você provavelmente já viu na PBS, na melhor das hipóteses. Não no cinema. No que diz respeito a filmes reais, parecem ser apenas os 4. Agora, acontece que eu pego meus 3 em ordem cronológica de lançamento 93, 94 e 96. Então vamos nessa ordem, começando com aquele que tem mais probabilidade de me dar um aviso de direitos autorais. A Hard Day Night vem em apenas um disco e não há muito na caixa. Por um momento, você meio que espera que haja algo que eles costumavam chamar de feelings. Mas estas são apenas instruções sobre como instalar o software, que é o mesmo de qualquer outro programa no Windows. Um cartão de garantia. Então este é um catálogo de outros títulos da Voyager, que eu não sabia que se desenrolavam assim. Isso é realmente inconveniente, mas de qualquer forma nada particularmente fascinante, então vamos apenas colocar o disco. Devo salientar que, curiosamente, isso é somente para Windows. Isso é realmente meio estranho, porque, bem, a multimídia chegou ao Mac antes, e era meio melhor nisso, certamente por um tempo. E certamente na extremidade inferior do mercado de Mac nessa época. E a maioria dos outros softwares em tudo isso é compatível com Mac. Acho que este não é. Sim, isso é apenas para Windows, mas acredito que os arquivos serão reproduzidos em Mac. E os outros 2 títulos aqui, e quase todo o resto na biblioteca do Voyager, todos compatíveis com Mac. Este é o único entre todos que não é. E é só que parece muito estranho agora que penso nisso. De qualquer forma, não tenho certeza do porquê. Mas mesmo que quase 100% dos dados estejam no CD, nenhum deles será executado diretamente do CD. Você sempre tem que instalar algo, e isso cria um pequeno grupo de programas do Windows. Mas não parece que isso seja necessário. De qualquer forma, iniciamos o aplicativo. E obtemos o famoso acorde, então ele vai direto para um menu que lembra muito o do disco da Kinesoft. É apenas uma lista seca de tudo o que o disco oferece. E praticamente tudo isso vai para o mesmo lugar. Então, vamos começar o filme em si. Isso carrega muito mais rápido do que o disco Kinesoft, devo mencionar. De qualquer forma, esta é a interface do player, e ele entra imediatamente no filme, que vou silenciar por razões óbvias. Começamos com um vídeo em uma janela minúscula, já que eles tiveram que assumir que você está em um 486 de baixa qualidade, na melhor das hipóteses. Na verdade, ok sim. Esqueci de verificar isso antes. Os requisitos na caixa são um 486 SC25, que é o que tem nesta máquina. Então eles não estão dizendo que isso funcionaria em um 386, o que provavelmente foi a decisão certa. Mas mesmo aqui não é muito bom. Está um pouco irregular na janela pequena, mas se clicarmos no botão de formatação, ela fica muito maior. Ah, e na verdade, sabe de uma coisa? Ele ainda está rodando ok. Quando testei isso antes, estava um pouco mais irregular, mas eu provavelmente estava no processador base de 25 MHz. Este está no 50 MHz e parece rodar muito bem. Agora, minha área de trabalho está em 640 por 480, e a imagem ocupa, eu acho, um pouco menos da metade da tela. Então podemos assumir que isso está sendo exibido em 1:1 e não pode ser redimensionado.
Este é o maior que conseguimos. Também não há opção exclusiva de tela cheia. Então, embora isso esteja tendo um desempenho melhor do que o da Kinesoft na mesma resolução, não há como fazê-lo funcionar tão eficientemente quanto no modo exclusivo. E se você executar seu desktop em 800 por 600 ou até mais, o vídeo vai parecer um selo postal. E isso pode parecer improvável para alguns. Eu acho que muitas pessoas pensam no Windows 3 como algo que só rodou em 640 por 480, mas isso não é verdade. Resoluções mais altas eram praticamente universais na época em que o Windows 3 foi lançado, e este computador anuncia suporte a 1024 por 768 logo no topo, então você pode muito bem estar rodando nessa resolução. O Windows 3 também não pode alterar resoluções na hora. Na verdade, você tem que desligar, reinstalar seus drivers de vídeo e reiniciar. É incrivelmente inconveniente, mas também não é incomum para a época. E a maioria dos softwares multimídia esperava que você rodasse em 640 por 480, bem no período do Windows 98. Então é bem provável que você esperasse isso. Não é realmente um grande problema. Agora, voltando ao vídeo aqui, você pode reconhecer os controles sobre o filme como uma cópia incorporada do QuickTime. E se retornarmos à visualização original, você pode vê-los lá também. Então, é claramente isso que eles estão fazendo. E pode ser por isso que não há tela cheia. Eu não acho que os Macs contemporâneos tinham um conceito de modo exclusivo. Então talvez a Apple não tenha se incomodado em implementá-lo para a versão do Windows do QuickTime também. A Kinesoft, por outro lado, estava usando um controle Windows Media Player incorporado. Então não é surpresa se tivesse melhor suporte para gráficos nativos de PC. De qualquer forma, como mencionei, essa interface é onde 95% do programa acontece, e de muitas maneiras, eu acho que isso é melhor do que a abordagem do Kinesoft. Embora possa não parecer assim, a princípio. O vídeo é muito pequeno nesta visualização, e isso ocorre em parte porque ele está compartilhando a tela com um comentário de texto. Agora, não tenho certeza de quem escreveu isso, mas tem 166 páginas, e meio que vagueia por todo lugar. Acho que é em parte cronológico, mas é basicamente tudo que o autor conseguiu pensar. E isso é algo interessante, com certeza, mas não parece realmente a melhor experiência de visualização, certo? Você tem que clicar em uma página de cada vez. Tipo, o que o aspecto multimídia está adicionando aqui. Por que não ler um livro enquanto assiste ao filme? Essa é uma péssima primeira impressão, mas espere um minuto, vai começar a fazer sentido. Para ver os outros recursos, temos que clicar no botão de conteúdo aqui embaixo, e isso nos dá um monte de submenus. Então, por exemplo, a cena faz o que você esperaria, nos permite escolher uma cena do filme. Agora, vou me deter nisso por um momento, porque a maneira como isso é implementado nos bastidores é interessante. Falarei sobre a codificação de vídeo e outras coisas mais tarde, mas o que direi por enquanto é que, diferentemente do disco da Kinesoft, que tem o filme inteiro em um arquivo grande. Bem, metade em um disco e metade no outro, este, na verdade, divide o filme em 10 segmentos separados. Eu pensei que fosse um por capítulo, mas isso é claramente muito mais do que 10. No entanto, isso ainda confere alguns benefícios porque a barra de limpeza aqui sob o vídeo é muito pequena. E se isso representasse o filme inteiro, então se você movesse um pixel, você pularia tipo 10 minutos para frente. Na verdade, esse é um problema com o disco Kinesoft. A barra de limpeza é meio imprecisa aqui. No entanto, como isso cobre apenas 1/10 do filme, você pode realmente limpar sem pular para todo lugar. E então, quando você chega ao final de um clipe, você pode vê-lo carregar e então começar o próximo. E claro, isso significa que toda vez que você chega ao final do segmento atual, enquanto o assiste, há uma pausa enquanto ele troca de arquivo, mas tanto faz. Não é como se isso fosse incrivelmente assistível para começar. Mas o que eu vim aqui para mostrar a vocês foi o menu de script, porque assim como o produto da Kinesoft, isso inclui todo o script de filmagem do filme. Agora, a princípio eu pensei que isso poderia ser uma transcrição, como se a equipe da Voyager tivesse acabado de transcrever o filme inteiro à mão. Mas se pularmos para o capítulo sobre o trem aqui e então avançarmos algumas páginas... Aqui vamos nós. Temos falas que começam com John Long sofrendo. Esse tipo de detalhe que você só obteria do script original. Então isso certamente foi reformatado. O layout não está no estilo de script padrão. Mas dado o espaço limitado da tela, isso provavelmente era necessário. Caso contrário, esta parece ser uma cópia autêntica do script, mas aqui está o que é muito mais interessante sobre isso. Você deve ter notado que quando mudei de página, o vídeo também mudou. Assim como o disco do Kinesoft, o script é sincronizado com o filme. Mas aqui é muito mais conciso. Conforme o folheamos, o vídeo sempre alcança. E se clicarmos em reproduzir aqui, quando chegarmos ao final de cada página do roteiro do filme, o texto será atualizado na tela para acompanhá-lo. E não haverá uma longa pausa enquanto mudamos para a outra tela. Não sei quanto cortei, mas às vezes, quando apertava o botão para ir para o script no aplicativo do Kinesoft, demorava mais de 1 minuto para alternar entre as telas. Não tenho ideia do porquê. Isso, por outro lado, é praticamente instantâneo. É perfeitamente sincronizado o tempo todo. Ele avança automaticamente conforme o filme é reproduzido.
E você pode assistir ao filme inteiro assim, seguindo o roteiro o tempo todo. Não é para insistir. Quem estou enganando? Estou na insistência. DVD e Blu-ray não podem fazer isso e os serviços de streaming não. Caramba, nem a Kinesoft fez isso. Então, antes e agora, esse é um recurso genuinamente novo, bacana e útil. E tem mais. Eles indexam o vídeo de várias maneiras diferentes, não apenas pelo roteiro, mas também pela música. Então, se formos até as músicas aqui e escolhermos uma, ele buscará o ponto do filme onde aquela música foi tocada. E o campo de texto exibe os créditos da música, quando ela foi gravada e algumas informações básicas sobre a escrita. Da mesma forma, se formos para a seção de elenco e escolhermos qualquer um dos atores, isso nos leva à primeira aparição deles no filme. E então a biografia do ator à direita. E há, na verdade, 3 páginas de informações aqui sobre alguém que eu acho que foi um personagem secundário. Espere, não. Ele interpretou Birdie Wooster em Carry On Jeeves. Quem estou enganando? Esse cara é um astro. A sessão final aqui é para a equipe, sabe? Os créditos acima da linha, pessoas que não eram atores de verdade. Mas é claro que nenhum deles aparece no filme em si, então não há para onde pular. Mas quando você escolhe um, ele atualiza o texto com uma biografia desse membro da equipe. E então temos uma foto da cabeça no fundo. Então, isso tudo é muito bom, honestamente. Ele permite que você explore tudo isso sem sair do filme. Mas fica melhor, porque todas essas sessões são indexadas por pesquisa. Então, se descermos e clicarmos em encontrar, isso pesquisa tudo. As biografias, o roteiro, tudo. Então, tudo bem, não consigo lembrar da primeira cena em que o avô de Paul apareceu. Então, digitamos avô, busca. Isso é ótimo, Faela. Vamos tentar de novo. Pesquisar, lá vamos nós. Então, ele obtém um monte de acessos do comentário. E se descermos aqui... Pronto, você também ganha acessos no elenco e até na galeria de fotos. Mas se quisermos ver sua primeira aparição no filme, basta ir até a primeira aparição no script, que nos leva até lá, e indexa o vídeo ali também. Então, esses são todos os recursos relacionados ao recurso, mas as opções restantes no menu são tangentes separadas que provavelmente são do interesse de alguém que está assistindo a isso. Por exemplo, Tread and the Running são trabalhos anteriores do mesmo diretor. Podemos assistir a totalidade de um deles e um clipe do outro. Há também uma entrevista com o diretor, Richard Lester. Temos uma cópia do trailer original do cinema e uma galeria de fotos, que infelizmente não tem tantas fotos quanto a Kinesoft conseguiu colocar em seu disco. São apenas 25. Ah, e a seção final aqui são os créditos. Você pensaria que seria para o filme em si, mas na verdade é para a conversão do CD Voyager. Não posso culpá-los por isso, mas não é o que eu esperava. De qualquer forma, é só isso. Então vamos resumir o que temos aqui. Esta é uma conquista bastante magnífica. Também ainda menos assistível do que a coisa que a Kinesoft fez, mas acho que por razões muito boas. Em um nível técnico, isso é implementado de forma muito similar a It's a Wonderful Life. O filme é armazenado em um punhado de arquivos de vídeo no disco. O conteúdo real desses arquivos é praticamente o mesmo. Como eu disse antes, o Cinepack estava disponível nos serviços de vídeo da Microsoft e da Apple. Mas como você pode imaginar, como tudo cabe em apenas um disco, eles tiveram que mudar alguma coisa, e foi a resolução. Em vez de 320 por 240, isso é 208 por 156. Isso reduz a taxa de bits para apenas 570 kbps, o que é algo horrível de se fazer com vídeo. Quero dizer, até mesmo a Kinesoft, com seu foco em CD-ROMs de velocidade única, ainda manteve acima de 1 megabit. Isso é quase metade disso, e isso é criminoso, mas acho que também foi muito deliberado. Acho que a Voyager estava realmente decidida a colocar tudo em um único CD para produzir a experiência mais suave possível. Enquanto o produto da Kinesoft exige que você troque de disco se arrastar a barra de rolagem muito longe ou pular do script para um momento tardio do filme, Hard Day's Night é um único vídeo, ininterrupto, sem pop-ups irritantes, para tirá-lo dele. O filme em si pode não ser exibido em tela cheia, mas o aplicativo é, e você pode simplesmente sentar em um quarto escuro e assistir ao filme inteiro enquanto digere os metadados ao lado. Esta é uma experiência personalizada, e é uma que exigiu um malabarismo muito cuidadoso da codificação para ser realizada. Veja, sendo este um filme sobre música, a audibilidade daquela música era primordial. Mas as limitações de compressão e armazenamento de áudio em 1993 não ofereciam muitas opções. Os MP3 ainda não existiam, e mesmo que existissem, sua CPU já estaria com 100% de utilização apenas decodificando o fluxo de vídeo. Então o áudio nisso, assim como no produto da Kinesoft, é totalmente descompactado. Dessa forma, sua CPU não precisa fazer nada além de puxar os bits do disco e jogá-los na RAM. A Kinesoft, no entanto, escolheu priorizar a qualidade da imagem em vez do som. Então eles deram 1100 kilobits para o vídeo, e isso os deixou com apenas 88 kilobits para áudio. Isso os limitou a 11 mono, o que provavelmente foi a decisão certa. Como mencionei, It's a Wonderful Life não tem o melhor som para começar.
Foi filmado na década de 1940, então tem vocais incrivelmente nítidos e música cortada e com overdrive, como era o estilo da época. Ele sai bem legível a 11 kHz. Mas o mesmo não teria sido verdade para os gênios da gravação dos Beatles que eles eram, você sabe, 20 anos depois. Com uma taxa de amostragem tão baixa, isso teria destruído completamente o mundo da guitarra deles, sem falar nos vocais complexos e multitrack. Simplesmente não era uma opção. Então, com parte da taxa de bits liberada pela compressão implacável de vídeo, a Voyager encontrou espaço para áudio de 22 kHz. Não é 44 e não é estéreo, e essas são as coisas que você realmente gostaria de ter aqui, mas você simplesmente não as estava obtendo. Lembre-se de que o estéreo de 44 kHz não compactado é apenas áudio de CD. E sabemos exatamente o quanto você pode colocar em um CD. Exatamente 74 minutos. Então você só pode colocar um pouco mais da metade da trilha sonora do filme em um disco. E somente se você não incluir, você sabe, o filme mono de 22 kHz era tudo o que você estava obtendo aqui, mas era muito melhor do que 11. Então essa foi definitivamente a decisão certa. Mas também a falta de estéreo não importa muito porque o filme foi gravado em mono, assim como o álbum. Tudo isso só mostra, porém, quão difícil foi fazer isso. Como eu disse antes, os filmes simplesmente não cabiam em CD em 1993. Não havia como evitar isso. Hoje em dia temos codecs muito melhores que tornam isso possível. Mas esses, por sua vez, só funcionam porque temos CPUs absurdamente poderosas e núcleos de decodificação dedicados além disso. Nada disso existia naquela época, então não havia uma boa maneira de fazer isso. Você não poderia realmente colocar um filme em CD. Então é uma sorte que a Voyager não estivesse realmente tentando fazer isso. Acho que eles reconheceram que o valor real disso não estava em assistir ao filme, mas, mais uma vez, como um produto complementar, algo que acrescenta a experiência, o equivalente moderno a folhear uma página wiki de um programa de TV enquanto você o assiste. Algo que acho que provavelmente todos nós já fizemos. Então, embora esta versão do filme seja ainda menos assistível do que a oferta da Kinesoft, ela realmente não precisava ser melhor, porque claramente não era isso que você deveria fazer com ela. A Voyager definitivamente pretendia que este vídeo fosse nada mais do que uma referência, e por isso ele é realmente útil. Quero dizer, claro, você poderia simplesmente executar o programa enquanto assiste ao filme na TV. Mas, por um lado, muito menos pessoas tinham o computador e a TV no mesmo cômodo em 1993. E laptops com capacidade multimídia eram incrivelmente raros na época. Além disso, se você estiver tendo uma conversa ou escrevendo uma redação ou algo assim, é inegavelmente muito mais fácil simplesmente clicar em uma linha do roteiro e ir direto para lá do que ir direto para lá do que ir direto para ela em uma fita de vídeo. E inversamente, se você quiser encontrar um determinado ponto no roteiro, mas não consegue lembrar as palavras precisas para procurar, certamente é mais fácil simplesmente deslizar para o ponto relevante no filme. E lá está você no roteiro. Mas para fazer tudo isso, você precisa ter o filme inteiro em mãos. Na verdade, você não precisa que ele seja assistível. A pequena miniatura que temos aqui é uma representação adequada, e é tudo o que precisa ser. Então, nesse sentido, acho que o produto da Voyager é superior ao da Kinesoft. Eles certamente fizeram um trabalho muito melhor do que eu esperava quando comprei a coisa. Mas ao enfatizar a capacidade de assistir em sua codificação e interface de usuário, a Kinesoft limitou o valor do produto como um guia complementar. Tentar usá-lo dessa forma é desajeitado e estranho. Passar para o roteiro e voltar exige uma pausa muito longa. E você não consegue ver o roteiro ao mesmo tempo. Cada seção da interface do usuário é separada de todas as outras, e isso teve valor porque, por exemplo, eles puderam exibir o roteiro em seu formato original e incluir muito mais biografias do elenco, fotos e outros detalhes maiores. Mas torna muito mais difícil acompanhar o filme enquanto integra todo aquele material de referência extra. E acho que foi uma escolha ruim. O produto da Voyager, por outro lado, permite que você faça exatamente isso. Você pode assistir ao filme em uma pequena janela enquanto folheia o texto na lateral. Exatamente a mesma coisa que eu faço com programas e filmes hoje em dia. Então, acho que este é um produto melhor do que o It's a Wonderful Life da Kinesoft, mas apenas daquele jeito que vemos frequentemente quando várias empresas entram em um novo mercado simultaneamente, sem que nenhuma delas saiba o que está fazendo, até que, de repente, alguém saiba. A Archos não fez um tocador de MP3 ruim, nem foi pouco ambiciosa, nem deixou de ver para que lado o vento estava soprando. Eles foram completamente derrotados no mercado pelo iPod, mas simplesmente porque a Apple apostou em uma abordagem diferente, e acabou acertando. Aqui a distinção é ainda mais sutil. O produto da Kinesoft é inferior aos meus olhos, apenas devido a pequenas diferenças na geometria da interface. E poderia ter sido de qualquer maneira se alguém nesta empresa tivesse dito: "Ei, você sabe, o filme não é tão assistível assim. Precisamos mesmo colocá-lo em sua própria página?" Talvez estaríamos olhando para dois produtos quase idênticos aqui. Simplesmente não aconteceu assim. E como este mercado morreu quase instantaneamente, a Kinesoft só deu uma mordida na Apple. A Voyager, no entanto, pegou outra e o sabor era diferente. Isto é, este é Spinal Tap. Quem é o primeiro? Este título foi lançado em 1994, e na verdade veio como um conjunto de 2 discos.
Opa, bem, deveria haver uma pequena capa de papel lá para isso entrar. Ah, isso também não deveria ter um pedaço de fita adesiva. Ah, não, eu fiz todos os meus testes com isso usando uma cópia gravada do disco, então nunca me preocupei em limpar este. Isso é muito embaraçoso. Não vamos descascar a camada de dados. Estamos bem? Estamos bem? Estamos bem? Estamos bem? Estamos bem. De qualquer forma, então isso veio como um conjunto de 2 discos. Mas em vez do filme abrangendo os 2 discos, um contém o filme inteiro, enquanto o outro é todo o conteúdo do bônus. Vamos começar com o filme em si. Mais uma vez, eu já instalei o software, então vamos apenas trocar os discos aqui. Você notará que há 2 programas diferentes aqui. Um para o filme em si, um para o disco bônus. Essa é provavelmente a decisão certa, porque se você iniciar o disco Kinesoft, mas estiver planejando assistir a algo na metade final do filme, ele ainda força você a colocar o primeiro disco. Irritante. Não é incomum para a época, mas irritante. Tudo bem, temos uma pequena introdução. E então vai direto para o filme. Que agora vou pausar novamente. Razões óbvias. Para nos poupar algum tempo, não há muita novidade acontecendo aqui em nível técnico. Apenas alguns pequenos ajustes. Este é um vídeo Cinepack de 276 por 160 a 670 kilobits. É praticamente o mesmo, exceto que acho que eles o tornaram mais amplo porque acredito que a proporção do filme era mais ampla. Eu deveria ter verificado isso. O áudio ainda é de 22 kHz, mas agora é estéreo. O que é bom porque esse filme era novo o suficiente para ser filmado em estéreo. Mas a taxa de bits do áudio é praticamente a mesma, porque agora está compactado. Eles foram com um codec muito leve chamado 80 PCM. E eu não me aprofundei muito nisso, mas acho que a razão pela qual eles conseguiram fazer isso é que as placas de som tinham suporte nativo para decodificar esse formato. Então não aumentou em nada a carga da CPU. Em qualquer caso, porém, não faz uma grande diferença. O filme ainda não parece ou soa tão bom. E mesmo no meu PC de 50 MHz, só consigo jogar no modo pequeno. Se o tornarmos grande, ele fica bem estável. E não há modo exclusivo de tela cheia, então isso é o melhor que pode ser. Portanto, o conteúdo permanece praticamente inalterado, mas o que há de novo aqui é a interface do usuário, ou a falta dela. Comparado a Hard Day's Night, isso é muito simplificado. Nem sequer temos um índice quando ele começa porque não há conteúdo para tabelar. Não há script, não há biografias, não há nem mesmo uma barra de limpeza. Não estou brincando, na verdade não podemos mudar onde estamos no filme. Não há nada para clicar e arrastar. Temos play e pause, então botões que parecem que vão ser como avançar, retroceder ou pular capítulos. Mas na verdade são passos de quadro único. Por razões que ficarão aparentes mais tarde, se você quiser navegar no filme, suas únicas opções são mapa ou snaps. Este último é como uma seleção de capítulos, mas não é organizado em nenhum tipo de ordem sensata. É só que aqui estão algumas fotos do filme. Isso pode ser cronológico. Faz muito tempo que não assisto ao filme, então não consigo lembrar exatamente quando as coisas acontecem. Mas não há, na verdade, uma linha contínua que você possa seguir durante todo o filme. Então não importa de qualquer forma. Você só tem que torcer para saber o que está procurando. O quê? Essa é uma maneira muito estranha de fazer isso. E o mapa é ainda mais estranho, como o nome sugere. Esta é uma seleção de capítulos, exceto que é organizada por onde no universo as coisas acontecem no filme. E é basicamente isso. Você quase não tem outros controles. Na verdade, há um recurso de busca aqui que permite que você pesquise no filme, mas não permite que você pesquise como no roteiro. Ou melhor, se estiver pesquisando no script, você não tem permissão para vê-lo. Então poderíamos digitar baterista, por exemplo, e isso nos levaria ao baterista deles. E poderíamos percorrer cada instância disso. Mas o que estamos procurando? Não sei. E uma vez que estamos aqui, não há como voltar para onde estávamos. É muito estranho fazer dessa forma, mas foi assim que eles fizeram. Até agora isso é bem minimalista para dizer o mínimo. Mas há um recurso bacana que não devemos pular, e esse é o seletor de trilha sonora, a primeira opção aqui, que é apenas o filme normal. Mas se definirmos isso para a faixa 2, este é um comentário dos atores da banda fora do personagem pela primeira vez. Hello, my name is Marty DeBurgi. Hello. 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 Ooh, interesting chord. A portrait in sound. A portrait in sound. I'm Harry Shearer. I played Derek Smalls, the lead bass player in Spinal Tap. Hello, my name is Bill and I'm an alcoholic. How's that? E a opção 3, a equipe, é outra faixa de comentário gravada pelo diretor e produtor. Também fora do personagem, pelo menos eu acho. Hello, my name is Marty DeBurgi. I'm Rob Reiner. I directed Spinal Tap. I'm also one of the
creators and writers and play the part of Marty DeBurgi in the film. Talk about your... That hat that Rob is wearing is a personal triumph of mine. He liked that hat. He wanted to wear that hat, but it was originally some, famous USS Marines ship hat. So I personally sat down on the set with a sewing needle and yellow thread, and I closed up letters, so a C became an O, so that no one would know what it said. Agora, para ser claro, estes não são exclusivos. Eles também apareceram no Laserdisc lançado no mesmo ano pela mesma empresa. A Voyager possuía os direitos disso, tendo, você sabe, feito isso, então teria sido loucura não trazer estes. E eu queria dar um desconto nessa coisa toda, porque é tudo o que você ganha. Mas ontem recebi um comentário de um cliente que meio que me fez reavaliar. Eles disseram que possuíam esse disco naquela época e que o adoravam só por essas faixas de comentários. Como se eles assistissem várias e várias vezes, porque eles simplesmente amavam o filme e não se cansavam de ouvir aquelas faixas de comentários repetidamente. E falarei mais sobre isso no final do vídeo, mas tenho uma perspectiva limitada sobre tudo isso. Então, estava preparado para descartá-lo por ser o único recurso. Mas acho que estava subestimando. Como eu disse, falaremos mais sobre isso depois. Mas mesmo assim, isso é tudo o que temos no disco principal. E mesmo que tivesse algum valor, isso ainda parece bem decepcionante comparado a todas as coisas que temos no CD dos Beatles. Mas vamos mudar para o CD bônus e ver se isso compensa. Então, como mencionei, teremos que iniciar um aplicativo separado para fazer isso. E certifique-se de estar sentado, porque isso vai abalar seu mundo. Iniciamos o aplicativo, obtemos o mesmo pequeno vídeo de introdução e em seguida a definição absoluta do dicionário de um menu de extras de DVD aparece. Se você tivesse que sentar e tentar criar o exemplo ideal de um menu bônus de DVD maluco, seria este. É perfeito em termos de estética e layout. Parece que isso deveria estar no menu de extras de alta fidelidade ou de qualquer outro filme estrelado por Adam Sandler ou Tom Green. Foi como um soco no estômago quando isso apareceu na minha tela. Então aqui, minha fase inicial como cinéfilo, quando aluguei e assisti a dezenas de filmes por mês durante alguns anos, ocorreu principalmente em uma televisão Toshiba CRT portátil de 14 polegadas com um DVD player integrado. E não sei dizer o porquê, já que eu tinha um PC com uma unidade de DVD e um monitor LCD de 1680, o que teria sido uma experiência muito melhor, em muitos aspectos. Mas foi assim que aconteceu. Então eu entendo porque tantos menus de DVD pareciam assim em uma pequena tela de fósforo. Isso é incrivelmente brilhante, alegre e convidativo. Então não é nenhuma surpresa que praticamente todas as casas de transferência convergiram para esse estilo para qualquer filme remotamente leve. Mas nenhuma delas existia em 1994. Não havia DVDs, não havia casas de transferência para criar telas que se parecessem com esta. E os Laserdiscs não tinham menus então. Pode ser que a Voyager tenha inventado esse visual. Não estou brincando aqui. Sabe, não havia nada de onde roubar isso. Então eles não podem ter copiado mais nada. E essas eram as pessoas da Criterion. Eles começaram a lançar DVDs quase assim que o formato ficou disponível aqui. Então pode ser o caso de que a pessoa que criou esse visual também tenha projetado alguns dos primeiros menus de DVD para dar o tom para a indústria. Não tenho tempo nem recursos para investigar isso no momento, mas podemos dizer com segurança que essa deve ter sido a única coisa que se parecia com isso na época. Então é difícil descartar a possibilidade. De qualquer forma, por mais assustador que isso seja. Superando isso, este filme tem praticamente tudo o que você esperaria de um DVD. Temos um monte de efêmeras de interesse, principalmente para colecionadores. Os filmes promocionais são apenas isso. Os pequenos não-trailers que o diretor fez para gerar interesse no filme. Então temos um monte de cenas deletadas. Podemos assistir a todos eles na íntegra. E a grande caixa de filme aqui embaixo é o curta original que Rob Reiner filmou para mostrar aos executivos do estúdio para garantir financiamento. E podemos assistir isso também na íntegra. Will you welcome back to the stage the heavy metal kings of England, Spinal Tap? Are you a heavy metal fan? Yes, I'm Heavy metal. What's the appeal? You just listen to it and it gives you a good feeling. O resto das opções aqui, no entanto, são um pouco estranhas. Todos esses slides aqui nos levam a vários conjuntos de fotos, mas os visualizamos pela interface do filme. Por exemplo, puxamos o tratamento e o script. Temos o player de vídeo. Ele começa pausado. Ele também começa bem pequeno. Então queremos definir isso como grande para que possamos realmente ver qualquer coisa. E passamos por cada uma das imagens aqui usando os botões de pular quadros. Então é por isso que eles estavam lá. Também podemos clicar em play para ampliar muito mais rapidamente. E então, clicamos em pausa quando chegamos onde achamos que queremos estar. Mas não há botões de reproduzir para trás ou retroceder.
Então, se você ultrapassar o limite, você tem que parar, e então voltar um quadro de cada vez. E você provavelmente pulou muitos quadros no ínterim, porque isso não está mostrando todos os quadros em tempo real. Isso é muito estranho por vários motivos. Por onde começamos? Por um lado, agora entendemos por que eles incluíram os botões de pular quadros. Mas por que isso faz parte da interface do reprodutor do filme? Tipo, esses são dois discos diferentes. Então, mesmo que este precise dessa interface, por que o outro não oferece? Tipo, avanço e retrocesso rápidos normais, ou pular capítulos, ou uma barra de rolagem. E por que estamos usando um player de vídeo para ver fotos? Acontece que isso ocorre porque as fotos são armazenadas em arquivos de vídeo. Cada um desses segmentos é um móvel armazenado no disco. E se o abrirmos em um player de mídia normal? Pronto, temos apenas um quadro por imagem. Ah, todo o resto também está em arquivos de vídeo. O fundo, esse é um vídeo QuickTime. Ele tem um quadro por layout de interface possível. Os controles também são vídeo QuickTime. Há um quadro exclusivo para cada permutação possível de botões. O menu bônus, que é um vídeo QuickTime. Cada pixel que você vê na tela vem de um arquivo MOV no CD. E isso parece uma maneira muito estranha de fazer as coisas. E eu tenho que assumir que eles fizeram isso por pura praticidade. Todas essas imagens certamente poderiam ser arquivos independentes no disco, mas acho que cada uma delas teria que ser compactada independentemente e descompactada quando carregada. E nesta era, por qualquer motivo, carregar uma imagem em um computador dessa classe de velocidade geralmente levava uma quantidade mensurável de tempo, como mais de um segundo. Enquanto um vídeo QuickTime pode ser reproduzido de 4 a 12 quadros por segundo. Em outras palavras, ele pode colocar uma imagem na tela em um quarto de segundo, no máximo. Isso não é tão ruim. Além disso, ele já tinha uma licença para isso, enquanto uma biblioteca de imagens pode ter sido muito mais lenta e custar mais dinheiro. Então esse é o meu palpite sobre o porquê de eles terem feito dessa forma. Nada disso, no entanto, explica por que a interface não é melhor adaptada a isso. Por que não há botão de retroceder? Por que não há uma barra de rolagem? Mas em qualquer caso, agora você sabe o que o programa faz e como ele faz. Você viu de tudo. Então o que pensamos sobre isso como um produto? Bem, é algo bem diferente, não é? Comparado com Hard Day's Night, não há biografias. Não há nenhuma antologia do trabalho anterior do diretor. Não há editorialização ofegante sobre o impacto cultural do filme, apesar do fato de que houve bastante impacto cultural. Eles nem mesmo incluíram uma cópia decente do roteiro. Há uma apresentação de slides que parece incluir o roteiro, mas é muito mal formatada e meio difícil de ler. Porque não é apenas um arquivo de texto, é uma incógnita. Então, para simplificar, isso é muito menos informativo do que o CD It's a Wonderful Life ou dos Beatles. Não é realmente um guia complementar ou de referência. É basicamente apenas entretenimento puro ou envolto em uma interface de usuário bastante tediosa e pouco prática. E não tenho certeza do que pensar sobre isso. Com os outros discos, consegui ignorar a maioria dos problemas de interface do usuário, especialmente os vídeos minúsculos e de baixa qualidade, olhando-os primeiro como obras de referência e depois como filmes. Não é para insistir. Quem estou enganando? Estou insistindo. Acho que não era realmente esperado que você se sentasse e assistisse a isso. Os filmes em si foram incluídos como uma referência visual, ou pelo menos é o que eu gostaria de pensar. Aqui, embora não haja dúvida sobre a intenção, se você colocar no disco um do conjunto Spinal Tap, não há nada que você possa fazer com ele além de assistir ao filme direto. E você nunca realmente gostaria de fazer isso neste formato. Uma fita VHS seria melhor em todos os sentidos. Acho que, como eu disse antes, as faixas de comentários são provavelmente o argumento principal para a existência dessa coisa. Mas se essa era a intenção de entregar uma experiência que só agradaria aos entusiastas, então por que o roteiro só pode ser visualizado trocando os discos e lendo-o desajeitadamente no pequeno reprodutor de vídeo? Parece desleixado e mal pensado, mesmo comparado a outros lançamentos da mesma empresa. Mas dado o pedigree de seus criadores, não posso deixar de me perguntar se isso foi deliberado. Por um lado, o diretor do filme, Rob Reiner, construiu o filme com camadas de ironia. Ele abre o filme fingindo ser um ninguém incompetente. That little dog that chases the covered wagon underneath the sink, that was mine. E ele também fez um filme promocional onde diz que o único valor do filme é que ele contém mulheres nuas, antes de começar com um curta absurdo sobre rolar queijo. Oh, hi. I didn't see you come in. We've got sex. We've got nudity. The call of the Alpenhorn echoes across the Danskin Peninsula, the heart of Denmark's cheese belt. Reiner é claramente propenso a zombar de seu próprio trabalho, e isso certamente define o tom de toda a produção. Então você pode se surpreender se ouvir a faixa de comentários da equipe, que começa com Reiner dizendo que acha que faixas de comentários são uma má ideia, no tom mais sério que se possa imaginar. My feeling about it is to dissect a film like this and to discuss it in such detail, what it tends to do is demystify what you've done. And to me, it's like, a magician telling the audience how he did a trick. And I could tell you things about this film that will take away, I believe, your pleasure of seeing the film. And I feel that it's not the best thing to be doing.
Você não consegue realmente dizer se ele quis dizer isso ou não. Tipo, se ele fala sério, então por que ele está aqui gravando o comentário? Foi só pelo dinheiro? É difícil acreditar que ele precisava tanto do trabalho. É só mais K-fob? Talvez. Mas eu pessoalmente acho que ele está falando sério. A alegria de Spinal Tap para muitos vem do absurdo de alguém ter realmente feito essa festa de vergonha alheia. Então Rainer aparece no começo do filme para dar uma imagem cristalina do tipo de cara que realmente faria isso com toda boa fé e sinceridade para dar certo. Você pode saber intelectualmente que tudo isso é uma piada, mas a verossimilhança de tudo isso mantém tudo coerente. Isso mantém você duvidando. A preocupação de Rainer é que se você absorver muita informação de fundo, se olhar por trás da cortina por muito tempo, você pode perder aquela centelha, a pequena dúvida flutuando no fundo da sua mente que continua dizendo: temos certeza de que esses caras não estão falando sério. E ele tem razão. Aqueles de nós que assistiram ao mesmo filme dezenas de vezes, leram todos os detalhes dos bastidores que puderam descobrir e debateram com amigos, se uma mancha que mal conseguimos ver sob o grão do filme é na verdade um membro da equipe que entrou no quadro, inegavelmente perderam algo no processo. A questão que fica é se isso importa e se é função do diretor controlar ou mesmo se preocupar com a forma como vivenciamos seu filme. Responder isso é um exercício para o leitor, e eu acho, para Rob Reiner. Mas o que quero dizer é que muito pouco do conteúdo deste conjunto de 2 discos, além das faixas de comentários, serve para diluir essa magia. E talvez tenha sido a pedido dele. Os filmes promocionais, as cenas deletadas, as fotos no disco bônus, tudo isso é praticamente diegético. A apresentação do filme dentro de uma simulação boba de um amplificador está de acordo com o tom absurdo do resto da produção. E sem dúvida, até mesmo a seleção de capítulos de baixa qualidade melhora as coisas. Claro, os DVDs ainda não existiam. Mas se fizessem isso, e se você estivesse lançando um filme de paródia fortemente autorreferencial, não faria sentido que ele também zombasse do estilo de navegação estranho dos menus de DVD. Em outras palavras, talvez isso seja ruim de propósito. Mais uma vez, temos que nos perguntar se os produtores de Voyager estavam muito à frente da curva. Mas isso é irrelevante, porque tudo o que tenho aqui são suposições. Não sei quais eram as intenções deles, e não espero que nenhum dos diretores me responda se eu perguntar. Então, tudo o que posso fazer é olhar para isso como um consumidor faria. E, infelizmente, neste caso, é muito difícil me colocar no lugar certo. Não apenas por causa da minha perspectiva moderna, mas por causa da minha perspectiva contemporânea. Por um lado, estou em desvantagem aqui porque sou muito afinado com a qualidade visual. Eu sou o cara que deu um suspiro de alívio quando o Blu-ray foi lançado, e outro quando o HD Blu-ray foi lançado. Cada aumento na fidelidade me fez sentir mais conectado ao que estou assistindo. E me incomoda quando tenho que assistir algo, mesmo em definição padrão. Agora, não me entenda mal. Se a única versão de um filme que eu puder obter for um DVD mal transferido, eu assistirei e aproveitarei muito bem. Mas se eu sei que há uma versão melhor por aí, é muito difícil aceitar uma versão ruim. Agora, na época em que isso foi lançado, você poderia ter alugado o filme em VHS, e ele teria uma aparência 100 vezes melhor. E eu sei que eu teria insistido em assistir assim. A questão é se eu represento uma parte significativa do público, e eu realmente duvido que eu represente. Minhas memórias de computação começam em meados dos anos 90. Não me lembro de nada antes de 94, 95. E embora eu me lembre da primeira vez que vi um vídeo sendo reproduzido no meu PC, também me lembro de pensar: nossa, isso parece uma porcaria. Tínhamos uma TV grande e um bom videocassete. Alugávamos filmes em VHS regularmente, e essa era a minha referência. Então, quando vi o vídeo do Weezer, mesmo sendo uma criança, revirei os olhos para as cores esmagadas e a resolução minúscula. Eu sempre fui assim. É uma maldição. Eu era jovem demais na época para apreciar qualquer um desses filmes adequadamente, mas dos dois, certamente teria escolhido Spinal Tap. E acho que o teria rejeitado imediatamente porque seria impossível para mim ignorar a natureza do programa em si. Assim que vi os blocos em PG, você sabe do que estou falando. Assim que vi a compressão e o dithering, parei de parecer que estava assistindo a um filme e passei a parecer que estava executando um programa. Não sei como dizer de outra forma, havia um tom muito específico nos discos multimídia, e este o tem. Mas eu me sentiria assim se tivesse, digamos, 22 anos na época? Provavelmente não. Quero dizer, a saber, o patrono que mencionei antes claramente não se sentia assim. Para mim, no entanto, os computadores sempre existiram. E antes de eu ver o Weezer de baixa resolução, eu o vi rodando Doom a suaves 35 FPS, com gráficos que eram adaptados às limitações da tela, em vez de mutilados para caber nelas. Então, eu entrei nisso esperando um padrão de qualidade visual mais alto do que era realmente possível. Se por outro lado eu tivesse estado presente nos anos 80 e visto o desenvolvimento dos gráficos para PC, ou se este fosse meu primeiro computador, eu poderia ter sido muito mais tolerante e grato. Então, francamente, duvido que o patrão estivesse sozinho. Espero receber muito mais comentários de pessoas dizendo que tinham esses e os amavam. Então estamos quase prontos para encerrar por aqui, mas primeiro temos mais um disco, Uma Noite para Lembrar. Isso não é nenhuma novidade, mas é o fim dos programas do Voyager. Até onde eu sei, esse foi o último que eles lançaram. Então, para completar, vamos dar uma olhada em algumas filmagens que capturei antes.
Mais uma vez, isso inclui todo o filme de 1958, sobre o Titanic, embora pareça rodar um pouco mais suavemente, mesmo no modo grande, do que os outros filmes. Não tenho certeza do porquê. Os arquivos são basicamente idênticos. Então, o software do player precisa ser melhorado de alguma forma. É estranho também, porque esta caixa diz que os requisitos mínimos são um 486 DXS, que na verdade é maior do que esta, que diz que precisa de um 486 ST25. Então eu pensei que eles teriam aumentado a qualidade do vídeo, mas na verdade é praticamente a mesma. Ainda assim, eu posso reproduzi-lo no modo grande sem problemas. Estranho. A interface do player também é muito melhor do que os dois últimos títulos. Não só há um conjunto completo de controles de reprodução e uma barra de rolagem surpreendentemente responsiva, como eles integraram tudo em uma interface personalizada. Agora botões para pular capítulos, embora nenhuma lista de capítulos imediata. Chegaremos a isso em um momento. Mas também há um interruptor de comentários. Bem, esse filme é muito antigo para ter um comentário da equipe como tal. A Voyager conseguiu que alguns historiadores viessem e gravassem um. E há bastante informação histórica real ali, então parece valer a pena ouvir. But up on top, they're still serving liquor, which I don't think really happened because several people mentioned that the bars were closed and they couldn't get a drink if they wanted to. I'm sure some people did manage. Excitement of the rockets going off, which one of the survivors told us looked exactly like rockets on the 4th of July. I am disappointed, though, that they didn't reproduce the sound the way it really was. It was just a loud cannon report. And in the film here, it's only a little crackling sound. O mais interessante, no entanto, é o botão de pesquisa. Podemos buscar no filme por uma determinada sequência de texto, e vimos outros 2 filmes que podiam fazer isso, mas deixei de comentar como isso era possível no Spinal Tap. No dos Beatles é óbvio que é só pesquisar o script, mas Spinal Tap não incluiu o roteiro, então, o que ele estava pesquisando? Esqueci de pesquisar sobre isso, mas quando cheguei em A Night to Remember, decidi descobrir o que estava acontecendo, e não consegui até abrir o filme no meu PC e descobrir que havia uma trilha de legenda. Liguei isso, e Grandstand, dignitários, peruca grande, cartolas, Union Jack, Garland, Queen. Não começamos o fogo. Parece que a Voyager fez alguém revisar e anotar cada cena do filme com uma transcrição e uma descrição de cada objeto e conceito na tela. Então, eles colocaram tudo isso na trilha de legenda, que sincroniza com o vídeo. Esta é, francamente, uma maneira brilhante de fazer isso. E tenho certeza de que é como eles fizeram o Spinal Tap também. Mas faz você desejar que incluíssem legendas de verdade, já que aparentemente o formato é suportável. Acho que você não pode ter tudo, no entanto, e não é como se eles não ganhassem a vida de outras maneiras. O filme é indexado de 3 direções diferentes. Por linha do tempo, por projeto e por passageiro, e cada um deles exigiu bastante esforço. Se começarmos com a linha do tempo, isso é basicamente apenas uma lista de capítulos, se você pensar sobre isso, mas eles ilustraram com renderizações 3D do progresso do navio, mostrando onde ele estava e que horas do dia, em cada ponto da viagem. As imagens são tão grandes que demoram um pouco para carregar, o que impede que você simplesmente navegue pela linha do tempo. É uma pena, mas eu entendo o que eles queriam dizer. E francamente, é uma maneira muito interessante de fazer isso. E claro, quando você encontrar uma cena interessante, você pode simplesmente clicar no texto para pular para ela no vídeo. Em seguida, temos a seção Blueprint. Isso também é exatamente o que parece. Você escolhe um deck no navio, então você escolhe uma sala dentro desse deck. Você obtém uma descrição da função daquela sala e seu papel na história, e então uma lista de cenas ambientadas ali. Agora, eu realmente adoro isso. Quando você seleciona uma cena, você não volta para o visualizador principal do filme. Ele apenas reproduz o clipe incorporado diretamente na página. I'm going to have to cut down more steam. I'll have to get rid of some of the load, Denson. Não só isso, mas a barra de rolagem é restrita apenas àquela cena, o que é interessante porque não é assim que ela é disposta no disco. Isso é selecionar um pequeno segmento do videoclipe maior, o que eles claramente não sabiam como fazer em 1993. A Voyager parece estar melhorando em seu trabalho. Finalmente, temos o registro de passageiros. É exatamente isso que parece. Bem, mais ou menos na verdade, um nome enganoso, porque inclui passageiros e tripulação. Mas de qualquer forma, para cada um deles temos uma biografia e depois uma lista de cenas em que eles aparecem. E novamente, selecionar uma cena a reproduz. Então é tudo o que está no disco. Há um segundo CD bônus neste também, mas ele contém apenas uma coisa. Um documentário de 1 hora sobre a produção do filme. Parece muito bem produzido e denso em informações, pelo menos da minha leitura superficial. Mas é claro que isso foi incluído originalmente no Laserdisc, lançado 1 ano antes, assim como a faixa de comentários, o que explica o alto orçamento. Então podemos ver neste ponto que todos os 3 são basicamente versões mais interativas de seus lançamentos em Laserdisc, o que faz muito sentido. De qualquer forma, aí está, esses são todos os filmes que consigo. Ainda não consegui olhar para Salt of the Earth. Vai chegar pelo correio em 1 ou 2 dias, mas estou bem confiante de que não vai ser muito diferente dos outros. Então, o que achamos de tudo isso? Mais uma vez é meio difícil para mim dizer.
Como comentei há alguns minutos, não acho que tenha realmente a perspectiva contemporânea para entender o valor desses títulos em contexto. Posso dizer objetivamente que cada um deles fornece muito valor, muitas informações de bastidores que seriam muito difíceis de obter para muitas pessoas, e em alguns casos são mais úteis e acessíveis do que o Laserdisc. Mas isso foi suficiente para torná-los amplamente atraentes? Eu realmente não sei, e não vou tentar opinar mais sobre isso. Espero que, como eu disse, algumas pessoas que se lembram disso comentem suas experiências. Mas o que posso dizer é que, como acontece com a maioria dos produtos da era multimídia, está claro que a Voyager estava oscilando enquanto tentava descobrir a melhor maneira de fazer esse tipo de coisa funcionar. Hard Day's Night tem uma abordagem altamente enciclopédica. Spinal Tap é basicamente apenas uma tentativa inicial de fazer um DVD que se concentra em entretenimento puro, e a Night to Remember oscila para o outro lado e acaba dividindo a diferença. Agora, certamente parte disso se deve às diferenças tonais entre esses filmes, mas ainda assim, acho que estamos testemunhando o processo de uma forma de arte sendo inventada aqui. Infelizmente, até onde eu sei, esse foi o ponto final desse processo. O CD do Titanic foi lançado em 1996. E até onde eu sei, foi o último que eles lançaram. Também é o mesmo ano em que o DVD foi anunciado formalmente, e não sei quanto tempo levou para os reprodutores aparecerem nas casas das pessoas. A Criterion também não lançaria seu primeiro DVD até 1998, mas acho que era óbvio para eles que o meta estava prestes a mudar, e que eles deveriam parar de se esforçar com isso. Isso provavelmente fazia sentido, porque pelo menos na minha observação, a era multimídia estava chegando ao fim. Não estou dizendo que as pessoas pararam de vender CD-ROMs com livros didáticos interativos estranhos da noite para o dia, mas rapidamente o assunto deixou de ser comentado por uma série de razões. Francamente, a multimídia sempre me pareceu, mesmo em seu auge, uma tentativa de preencher um vazio, uma solução em busca de um problema. As pessoas estavam comprando computadores no início dos anos 90, que eram muito mais poderosos e capazes do que precisavam para as tarefas para as quais estavam sendo usados. Então, quando alguém ia a Egghead Software ou a Circuit City e via programas na prateleira, tendia a comprá-los apenas para ter algo a ver com seu investimento caro. No final dos anos 90, no entanto, isso começou a mudar rapidamente. Os jogos de computador se tornaram muito melhores e mais populares. A internet começou a realmente decolar. Os MP3 apareceram. Se você estava desesperado por algo para fazer no seu PC, de repente havia opções muito melhores do que comprar Castle Explorer ou Jazz, a Multimedia History. E por outro lado, embora a Criterion e outras possam ter se sentido limitadas pelas limitações do Laserdisc, o DVD estava claramente prestes a superar a maioria delas. Quero dizer, claro, alguns dos recursos altamente interativos aqui não eram possíveis, como a pesquisa de texto completo, mas quase todo o resto que vimos seria mais ou menos factível. Você poderia construir um menu de DVD que mapeasse os capítulos deste filme para um projeto, ou para uma lista de passageiros. Tenho certeza de que já vi isso antes. E embora você não pudesse incorporar o player de vídeo na página, essa era uma limitação bem pequena em comparação com as imensas melhorias na facilidade de uso e qualidade. A Criterion acabou fazendo algum disco assim? Não sei, mas eles certamente teriam percebido neste ponto que se eles fossem gastar o esforço, faria mais sentido gastá-lo em um DVD. E pelo que eu sei, talvez fosse possível incluir a maioria dessas coisas, mas não em um player de decodificador normal. Eu sei que havia muitos DVDs e Blu-rays para esse assunto que você poderia colocar em seu PC para ver recursos exclusivos baseados em software. Talvez coisas como scripts pesquisáveis tenham sobrevivido nessa forma. Não sei, porque eu sempre ignorei. Eu sempre presumi que seria apenas um preenchimento de espaço inútil, porque era o que estava nos primeiros DVDs que eu olhei. Era como jogos ruins de Shockwave, links para o site do estúdio e nada mais. Então eu simplesmente presumi que todo o resto era assim, e não me incomodei em procurar mais a fundo. Mas, com uma rápida pesquisa no Google, parece que pelo menos um punhado de DVDs incluía roteiros e sabe-se lá o que mais. Então eu estou meio que me culpando agora. Como um observador de pixels, como alguém que é obcecado por detalhes nos filmes que eu gosto, a cortina foi aberta para mim décadas atrás. E lá continua. Não me lembro da última vez que assisti a um filme sem abrir a Wikipédia, ok? Quer dizer, inferno. Muitas vezes tomo decisões sobre quais filmes quero ver com base nas notas de produção, então geralmente discordo de Rainer. A mágica não é diluída pelas informações de fundo adicionais, pelo menos não para mim. E se eu tivesse tido esse tipo de experiência disponível em meados dos anos 2000, quando as fontes de recursos online não eram o que são agora, eu teria consumido tudo. Eu nem consigo imaginar como era ter isso em 1994. Então eu tenho que elogiar tanto a Voyager quanto a Kinasoft. Embora seja bem óbvio que eles desistiram desses empreendimentos depois de apenas algumas incursões, é impressionante que ambas as empresas tenham visto o potencial no meio tão claramente e tão cedo que estavam dispostas a investir o que deve ter sido uma quantia obscena de dinheiro e esforço para realizá-los, quando ninguém mais estava. Embora não haja muitos artigos de revistas que mencionem o disco da Kinasoft, há muitos que descrevem os lançamentos de recursos da Voyager junto com vários outros empreendimentos multimídia. Mas mesmo as análises que parecem abrangentes não mencionam nenhuma outra empresa lançando filmes completos como este. Então acho que foram apenas estas.
Mas apesar disso, é mais um lembrete para mim de que os riscos que as pessoas estavam dispostas a correr 30 anos atrás eram muito diferentes, e as empresas eram muito mais ousadas do que são agora. Hoje em dia, parece que um ano se passa, e os únicos produtos novos que chegam ao mercado são golpes diretos ou coisas que você já tinha com mudanças indiscutivelmente pequenas. Startups aparecem constantemente, mas todas parecem fazer coisas que as pessoas não querem ou que realmente não funcionam. Enquanto isso, há muitas coisas para as quais poderíamos ter tecnologia, mas elas nunca se materializam porque simplesmente não há $1 bilhão disponíveis. Quando olhamos para o passado, há tantas coisas que podem ter sido fracassos, talvez até mesmo mais ideias, mas eram pelo menos ideias completamente novas que alguém se preocupou em concretizar. Eu me pergunto o que poderíamos ter agora se houvesse empresas por aí dispostas a experimentar tanto quanto essas duas fizeram. Quem pode dizer? Mas como é tradição no meu canal, tendo entregue a velha castanha cínica, estamos agora no final do vídeo. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado porque demorou muito tempo para produzir. Como se isso fosse para sair antes do Natal. Já estamos tão em janeiro que nem consigo dizer Feliz Ano Novo. De boa fé, no entanto, acabei de fazer. Então, você terá que aceitar. De qualquer forma, se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no meu canal. Eu tento fazer as coisas pelo menos assim interessantes sempre que posso. Então lembre-se de ativar as notificações se quiser saber quando eu postar coisas novas. Mas se você realmente gostou disso, considere assinar meu Patreon como essas pessoas fizeram. Este é meu trabalho em tempo integral e meus patrocinadores são a única razão pela qual tenho tempo, espaço e dinheiro para comprar hardware de época correto como este Packard Bell, imaculado. E fazer todos os reparos e manutenção para manter esse hardware funcionando, como quando a fonte de alimentação explodiu um dia antes de eu filmar, e ter o tempo necessário para pesquisar, experimentar e fazer as coisas direito. Ou pelo menos tão direito quanto eu puder. Eles também pagam meu aluguel e mantimentos para que eu possa continuar vivendo. Então sou incrivelmente grato a todos eles. Muito obrigado a todos por me apoiarem e a todos os outros. Obrigado por assistir.